Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola? Embarque, desfrute! Vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro de 2015, aniversário do clube argentino Douglas Haig, a equipe da cidade de Pergamino, província de Buenos Aires, fundada por Sir Douglas Haig, marechal escocês que lutou na Primeira Guerra Mundial. A torcida é apelidada de Los Fogoneiros. É aniversário também do Macapá. A equipe do Amapá completa 71 anos de existência. Já foi campeão amapaense 17 vezes e ganhou o torneio Integração da Amazônia, fundado no ano de 1944. Também é aniversário do São Raimundo, completa 97 anos de existência, fundado oficialmente a partir do então Risópolis Clube Recreativo, que havia sido criado em 1915 e foi batizado em homenagem ao bairro homônimo na capital amazonense. O São Raimundo é o único clube a possuir em Manaus um estádio próprio, o Estádio da Colina, que passou por uma intensa reforma prestes à Copa de 2014. E para fechar, é aniversário do Serra Macaense. A equipe de 2004 completa 11 anos de existência, campeão carioca da Série C no ano de 2000. E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Para começar, vamos ouvir o que Túlio Guerreiro tem a falar, ex-volante da equipe do Botafogo. A torcida do Botafogo tem um carinho incrível por essa grande figura. Tive a oportunidade de fazer a cobertura do Botafogo enquanto lá ele atuava e ele está à sua disposição. Quem é ele, Felipe Rodrigues? Túlio Guerreiro, grande volante com passagens aí pela equipe do Botafogo. Túlio, seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM mais uma vez. É uma grande honra poder conversar com você novamente. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Então, Túlio, primeiramente falando sobre essa situação da equipe do Botafogo, antes de entrar no âmbito campo e bola, a gente tem uma informação em relação a uma ação na justiça movida por você, seu advogado também, em relação cobrando valores perto de R$1,5 milhão de reais. Sobre essa situação, o Botafogo, a gente sabe que vive uma situação bastante complicada atualmente financeiramente. Você entrou com essa ação aí na 70ª Vara do Trabalho, que teve a penhora autorizada nos bens do presidente Carlos Eduardo Pereira, do vice-geral Nelson Mufarrege e do Heraldo Lopes. Essa é uma situação muito complicada, ainda mais por um clube, né, que você tem um carinho muito grande, né, Túlio? Bem delicada, para não dizer constrangedora, né? Acho que todo mundo é ciente que um processo trabalhista, uma dívida trabalhista, tem prazo determinado para que você entre na justiça. Caso contrário, ela prescreve, você perde todo o seu direito. E infelizmente eu aguardei quase que esse período todo para que houvesse um acordo entre a diretoria da época e comigo diretamente, sem envolver advogado, nada. Eu esperava que esse acordo fosse feito, que seria até uma forma dos dirigentes manifestarem um sentimento de agradecimento também pelo que eu fiz pelo Botafogo enquanto joguei, mas infelizmente não houve nenhum acordo, nenhuma proposta, e esse prazo de 2 anos já ia ser atingido, e eu não tive outra maneira de cobrar minha dívida a não ser através de um advogado, através da Justiça do Trabalho. O atual presidente Carlos Eduardo Pereira assumiu no final do ano passado. Ele com certeza deveria saber dessa situação. Não te procurou? Não houve nenhuma procura por parte da atual gestão do Botafogo? Nem da atual, nem da anterior. E a da anterior eu cheguei a me manifestar com eles, diretamente com eles, em um momento que eu encontrei com o presidente, eu comentei dessa situação,
disse que já estava próximo de prescrever a dívida, então não me restaria outra situação a não ser entrar na justiça, mas ele falou que iria fazer o acordo comigo, passou meu telefone para um dos advogados do Botafogo, ele entrou em contato comigo uma vez, eu fiquei respondendo um e-mail constantemente, sem ter retorno, e faltando um mês para prescrever a dívida, eu não tive outra alternativa a não ser entrar na justiça. Então, acho que é ciente pela atual diretoria, pela diretoria passada, de que havia um débito comigo e que eu gostaria que esse débito fosse quitado. Da forma que fosse. Eu não estava exigindo pagamento à vista, não estava nem exigindo a quantia total. Eu só queria não ter esse desprazer de ter que entrar na justiça para cobrar um direito meu, justamente contra o Botafogo. Você pode passar para a gente esse valor exato que o Botafogo te deve? Agora tá em torno de 1,5 milhão. É uma dívida que se tornou muito mais alta pelos juros também envolvidos. Mas no momento eu faria qualquer negócio, como eu disse, eu não queria era ter esse desprazer de entrar na justiça. A justiça já inclusive autorizou, né, a penhora de parte dos bens aí dos acionistas do Botafogo, o vice-presidente geral, o Nelson Mufarrege, o presidente Carlos Eduardo Pereira, também um membro do Conselho Deliberativo. O seu advogado já te passou quando essa verba vai entrar aí na sua conta? Não, eu não. Na verdade, ele só me passou hoje que teria... Ele me disse essa semana que iria buscar os bens pessoais, que eu acho que foi a única alternativa que ele encontrou. Eu não sou advogado, eu não determino qual é o caminho que o meu advogado tem que fazer para que eu receba o valor devido. Então, eu lamento por estar estourando agora em cima do Carlos Eduardo Pereira, mas eu acho que como presidente do Botafogo, ele é ciente das dívidas que o Botafogo tem e se topou assumir um clube nessa situação, ele já está preparado para esse tipo de coisa. Certo, Túlio. Infelizmente a gente começou falando sobre esses assuntos um pouco meio chatos, né, em relação a isso, mas agora falando do Botafogo, campo e bola, como você gosta bastante aí da equipe do Botafogo. Diante do Santa Cruz, acabou tendo essa situação difícil, né, 3-0 dentro do estádio Newton Santos, adiando a festa. Na sua visão de torcedor agora, você viu que o Botafogo relaxou em relação à confirmação já do título do acesso, né, para a Série A, e agora acabou relaxando e não conseguindo esse grande resultado dentro de casa? Bom, eu acho que o time do Botafogo esperou as coisas acontecerem naturalmente, a festa estava toda preparada, mas esqueceu que o adversário estava louco, brigando pela sua vaga ainda na Série A do próximo ano e entrou com muito mais gana para vencer o jogo do que o Botafogo de querer conquistar o título. Mas está na mão ainda, eu acho que na próxima rodada não passa, o time deve conquistar esse título que é o segundo objetivo, acho que o primeiro já foi conquistado, mas o Botafogo não pode se contentar apenas em subir, tem que subir com folga, conquistar o título antecipadamente, é uma forma de demonstrar a grandeza que o Botafogo tem. Grande Túlio, Cadu Macri falando contigo, um prazer tê-lo de novo aqui na nossa programação da Bradesco Esportes FM. Até queria pegar o gancho que o Felipe trouxe, né, dessa última pergunta, que no sábado o Botafogo acabou frustrando o seu torcedor e bem ou mal você fez parte daquela geração, né, você teve 2 passagens no Botafogo, a segunda que foi menos gloriosa, né, em relação a títulos e conquistas, mas foi bem mais próxima a chegar a grandes conquistas. Aquele time de 2007 para o torcedor do Botafogo, muitos até consideram como um dos grandes times do Botafogo nos últimos anos. Dá para dizer, Túlio, que em alguns momentos o Botafogo, quando leva o torcedor tá na expectativa, tudo pronto, e o Botafogo vacila, pisa na bola e não conquista o título, ou não faz naquele jogo que está com o estádio cheio o que o torcedor esperava. Deixa o torcedor ainda mais pé atrás, fica desconfiado e talvez por isso não vá tanto no estádio como muita gente espera? Bom, Cadu, eu acho que isso acontece com todos os times. Quando a gente prepara uma festa antes da hora, antes de concretizar realmente, de ter o que comemorar, corre esse risco de sofrer essa frustração. Mas isso acontece com todos os times e eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ir preparado para fazer a festa independente do resultado. Eu sei que não é fácil fazer isso, mas a gente tem alguns exemplos aí
principalmente de times europeus, que fazem a festa independente do resultado que aconteça. Então, a torcida do Botafogo saiu chateada, é lógico, mas tem que fazer sua festa, porque o time vai conquistar o título, com certeza, e espero que conquiste aqui na minha cidade. Eu vou lá no estádio assistir. Bacana, porque você, depois da tua passagem pelo Botafogo, né, acabou pegando um sentimento, já vi até reportagens suas com a tua filha, ensinando o hino e tudo mais, e agora o Botafogo vai pra Brasília, e é curioso, né, o torcedor do Botafogo é supersticioso. No último jogo foi no Newton Santos, nome de um ídolo do torcedor botafoguense, e o próximo jogo no Mané Garrincha, nome talvez do maior ídolo da galera alvinegra. Tem essa característica, você aprendeu a ser supersticioso como um torcedor do Botafogo também, Túlio? Também, sempre tem um pouquinho de superstição. E eu até comentei lá em casa que o Newton Santos deve estar sendo sacaneado pelo Mané Garrincha lá em cima, né? Os dois devem estar lá assistindo o Botafogo e o Garrincha sacaneando, falando que o título vai ser conquistado aqui em Brasília mesmo. Se Deus quiser, o Botafogo conquista esse título aí e faça alegria. Tenho certeza que também o estádio Mané Garrincha vai estar muito cheio de botafoguenses aqui. Eu não sei até agora se já começaram a vender os ingressos, mas a torcida do Botafogo é muito grande aqui em Brasília. Eu tenho certeza que vai dar um ótimo público. Vai ser bonito. Com certeza. Eu queria falar da Série B de 2003, que você fez parte daquele grupo, daquela campanha que recolocou o Botafogo na Série A. O formato da competição era bem diferente e tinha uma característica que foi diferente para todos os times, né? Foi o único ano que 2 grandes clubes jogaram juntos a Série B, Botafogo e Palmeiras, e subiram juntos. E o Botafogo não conseguiu acesso, mas não conseguiu o título, conseguiu acesso até numa partida com a vitória do Palmeiras para cima do Sport. Vendo como um jogador, né? O Campeonato Brasileiro da Série B de pontos corridos, até pelo número de acessos, né? Todos os grandes subiram e até com tranquilidade. É um campeonato mais tranquilo para o time grande jogar, não foi aquele desespero que foi a Série B de 2003, até a de 2005 com o Grêmio, que teve aquele jogo dos aflitos, aquela batalha dos aflitos. Esse formato facilita o grande, Túlio? Não tenho dúvida que facilita. Ponto corrido a justiça é maior, a emoção é claro que diminui um pouco, mas é justiça. A justiça é feita sempre no final. O Botafogo fez uma boa campanha, uma campanha regular aí, sobretudo do meio agora para o final, foi bastante regular. E antigamente subiam 2, tinham 2 quadrangulares, classificavam 8 ali e faziam 2 quadrangulares até subirem os 2. Então foi bem tenso mesmo, principalmente o segundo quadrangular, que ficou Sport, Marília, Botafogo e Palmeiras. Foi tenso, cada rodada era uma tensão enorme, porque caso o Sport conquistasse a vitória sobre o Palmeiras na penúltima rodada, Botafogo e Palmeiras chegariam na última rodada, um matando o outro. O empate não serviria, o Sport já pegaria o Marília morto e com certeza venceria, e aí complicaria um dos dois, ou Botafogo ou Palmeiras, que iriam jogar em São Paulo. Então não seria bom pra gente, seria um jogo bem mais difícil e bem mais tenso, mas graças a Deus o Palmeiras venceu lá em Pernambuco, né? E a gente venceu o Marília conquistando o acesso antecipado. Aí sim foi festa, porque o título ali era o que menos importava. Eu acho que o título de uma Série B não entra para a galeria do Botafogo aí de grandes títulos, não. Mas no caso desse ano eu acho que entra para mostrar a grandeza, mostrar que o Botafogo sobe com facilidade, sobe antecipadamente, é campeão antecipadamente também. Isso mostra a grandeza de um clube. Túlio, num tempo atrás, acho que um mês ou até um pouco mais, um mês e meio, a gente entrevistou aqui o Sandro, que foi zagueiro daquela campanha do Botafogo também contigo em 2003, né? E era um dos líderes junto contigo, com o Valdo, com o Fernando. Era uma galera muito boa. Tinha o Jefferson, ainda jovem, reserva do Max. E uma das perguntas, né, foi numa possibilidade de reformulação de elenco para 2016, depois desse acesso de 2015. E o Sandro foi bem sincero, dizendo que o Botafogo não pode ter dívida de graça
gratidão, renovar com o elenco ou com todos os jogadores do elenco por terem recolocado o Botafogo na elite do futebol brasileiro. Tem que se fazer uma análise técnica e se algum jogador não tiver característica e qualidade para jogar em Série A, eles não podem continuar. Queria saber a tua opinião em relação a isso, né? De olhar para o elenco, ter a gratidão por esses jogadores terem recolocado o Botafogo na elite do futebol brasileiro, mas não deixar que isso interfira na análise na hora de renovar com os jogadores para montar um time forte para o ano que vem, né, Túlio? Claro que não. Isso aí, Série B é uma coisa, Série A é completamente diferente. Não é porque você teve um elenco que foi bem sucedido na Série B que isso vai ser garantia de sucesso no próximo ano. Entrosamento no futebol é muito importante, mas a gente tem que fazer um time com nível de Série A, com a forma de disputa diferente que vai ser. Você vai enfrentar só excelentes equipes. Da primeira até a 38ª rodada vão ser só jogos contra adversários difíceis e essa dívida de gratidão aí que o Sandro se referiu, eu acho que isso não, você tem que tratar com profissionalismo. Tem um contrato durante um ano, fez esse contrato, cumpriu o contrato com o atleta, o clube honra com os pagamentos ali direitinho. Isso é profissionalismo. E agora entra para a história do Botafogo, que conseguiu acesso com a equipe do Botafogo, de certa forma está ali e faz parte da história do Botafogo. Mas daqui para frente é outra coisa, forma-se um novo grupo, aproveita o que tem de melhor desse e faz um elenco compatível com o Série A. Túlio, um abraço, é o Rodrigo Campos, que alegria falar contigo. Eu tive o privilégio de fazer a cobertura do Botafogo naquele ano de 2003 e a gente tinha uma convivência muito bacana. E eu gostaria que você me falasse sobre o Caio Martins, que o Botafogo está próximo de voltar a jogar nesse estádio. E eu lembro que naquela campanha o Caio Martins era muito utilizado e o Botafogo fazia daquilo ali um grande alçapão. Todos os jogos realizados ali, inclusive esse jogo que deu acesso contra o Marília, foi realizado ali. Vai ser uma boa para o Botafogo novamente ter esse estádio? Um abraço, bom ter você aqui na Bradesco Esporte, Túlio. Um abraço. O ano de 2016 vai ser um ano atípico, como foi aquele ano que a gente subiu em 2003, que tinha o Maracanã fechado, ainda não existia o Engenhão, e a gente fez do Caio Martins um alçapão. O time, a torcida comprou essa ideia, lotava todos os jogos ali, e a torcida com certeza foi um fator determinante para a gente conseguir aquele acesso com um pouquinho mais de tranquilidade até do que iria ser. Eu lembro de um jogo no Caio Martins, se eu não me engano, contra o Paraná Clube, que a gente perdia o jogo, conseguiu a virada com o apoio da torcida, a torcida cantando o jogo inteiro, mesmo a gente iniciando o jogo perdendo. Foi o maior exemplo que eu tive da força do Caio Martins. Eu acho que é um estádio diferente, porque vira um alçapão, é diferente do Newton Santos, que tem aquela pista olímpica que afasta mais o torcedor do gramado. O Caio Martins, ele aproxima e faz a torcida jogar junto com o time. Da minha parte, estou satisfeito. Por favor, Felipe, suas considerações finais ao Túlio Guerreiro, que a torcida do Botafogo tem um carinho muito grande por ele, foi um jogador extremamente importante para o clube de General Severiano. E aí, Felipe? Pois é, Túlio, te agradecendo mais uma vez para a gente encerrar esse nosso papo aqui na Bradesco Esportes FM. Queria que você falasse, há pouco você falou do atual elenco do Botafogo, alguns jogadores são importantes para o Ricardo Gomes nessa atual edição aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem dessa atual equipe do Botafogo, dos 11 iniciais que vem atuando sempre, você acredita que serão fundamentais aí, o Botafogo deve fazer de tudo para manter em 2016? Tem alguns jogadores que são importantes ali, eu não digo nem importantes, eu acho que o Jefferson é fundamental no Botafogo e esse ano ele cativou ainda mais o torcedor, não só pelas as atuações que ele tem, mas também pelo compromisso que ele teve de se manter no Botafogo, mesmo diante de uma Série B. Acho que o Arão também foi muito bem. Tem outros jogadores, mas eu acho que o Neilton foi importante, não sei se vai permanecer ou não, mas tem alguns jogadores que com certeza vão estar presentes aí no elenco do Botafogo de 2016, mas o Botafogo tem que estar preocupado com o mercado também, aproveitar que
praticamente já se encerrou o ano, já conquistou o objetivo e ir atrás de alternativas aí para reforçar o elenco. Ô Túlio, só para não deixar passar um assunto importante, né? O Felipe fez essa última, mas eu queria saber de você que conviveu com o Jefferson no Botafogo naquele período que ele ainda era reserva do goleiro titular Max, e depois quando o Botafogo teve um grande time em 2007, muita gente até dizia que faltou um grande goleiro como o Jefferson. O Botafogo variou muito de goleiro, o próprio Max, Lopes, Marcos Leandro e tudo mais, vários goleiros naquele ano de 2007 que era pro Botafogo estourar, explodir, ganhar algum título importante, não conseguiu. E recentemente agora o técnico Dunga tirou o Jefferson da titularidade, colocou o Alisson, e aqui no Rio gerou uma grande repercussão, não só de torcedores do Botafogo, como também da torcida em geral. Como é que você observou isso à distância, né, em relação ao Botafogo, mas ainda assistindo os jogos do goleiro Jefferson e também do Alisson do Internacional? Você vê o Jefferson como o melhor goleiro do Brasil? Não mais? O que você acha da camisa 1 da seleção brasileira? Eu acho que foi não estou falando como botafoguense, não, vou falar como ex-atleta. Eu acho que foi uma tremenda injustiça. O Jefferson não, em momento algum, deu oportunidade para que isso acontecesse, para que ele perdesse essa titularidade da seleção. Agora é a opção do Dunga. O Alisson é um grande goleiro, sem dúvida, mas eu acho que no momento o melhor goleiro do Brasil, o mais preparado para vestir a camisa 1 da seleção é o Jefferson, e ele, tanto que gerou toda essa polêmica, né, o fato dele ter perdido a posição. Não teve motivo algum para tirá-lo. Muitos até colocaram como uma falha. Eu achei que se fosse outro goleiro nem teria tocado naquela bola do gol do Chile, mas ele tem competência e cabeça muito boa, o Jefferson tem, para recuperar novamente essa posição. É delicado porque agora vai depender de uma falha do Alisson e ninguém vai torcer para que isso aconteça também. Realmente uma situação chata, sem querer te deixar numa situação constrangedora, mas já deixando. Se fosse o Jefferson em 2007, naquele time fantástico que o Botafogo tinha, dava pra sonhar com qual título? Qual título você acha que o Botafogo teria mais chance? Ou não mudava tanto o Jefferson naquele ano pra goleiro? O Jefferson é um monstro ali no gol e com certeza faria muita diferença, não pelo que estava jogando não ser bom, mas o Jefferson é fora de série, faz algumas defesas que a maioria dos goleiros não consegue fazer. Então faria muita diferença, assim. Não é constrangedor para mim falar isso, não, porque ele é um goleiro muito acima da média. A gente vê o Jefferson praticando umas defesas que a gente não entende depois como ele conseguiu, né? Então faria toda a diferença, e era foi um ano que nós chegamos na semifinal da Copa do Brasil, e um ano que, se a gente tivesse um pouquinho mais de qualidade no elenco, um pouquinho menos de problema extracampo, a gente chegaria também no Campeonato Brasileiro, não resta dúvida. Valeu, Túlio. Grande abraço. Obrigado aí por mais um papo com a gente aqui, falando sobre Botafogo. E boa sorte aí pro Botafogo na sexta contra o ABC, no Mané Garrincha, com você, com a sua família, com todos alvinegros, acompanhando o título que pode vir com uma vitória simples contra o rebaixado ABC. Grande abraço, Túlio. Um abraço. Prazer falar novamente com vocês. Esse, o Túlio Guerreiro, ex-volante do Botafogo, ele que fez grande sucesso naquela equipe, que tinha ele, Diguinho, tinha outros grandes jogadores, tinha o Leandro Guerreiro também, Lúcio Flávio, não conseguiu títulos, mas foi muito bem com a camisa do Botafogo. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Didira, ele que é ídolo do Asa, né? Muito sucesso no futebol do Nordeste, foi observado e agora irá para um rumo diferente, irá atuar no futebol chinês depois de tantos anos de Asa no Xangai Shenxin, ex-time do Zé Love, que hoje está aqui no Goiás. Didira, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, queria que você falasse como é que está a sua expectativa quanto a esse novo investimento na carreira. Boa tarde, né? Agradeço o carinho de você, né? O Maurício também, que é uma ótima pessoa, que é meu assessor. E assim, a expectativa boa, né? Para que eu possa, no meu novo destino, né? Fazer o meu melhor, como eu fiz aqui na equipe do Asa.
Agora, fazer o seu melhor, mas no Asa você se tornou ídolo da equipe, né? Queria que você falasse pra gente como é que foi esse tipo de situação, né? Como é que é para um jogador, ele percebe que tá virando ídolo, e como é que foi esse caso pra você? Para mim foi do nada, né? Foi muito, muito rápido, né? Quando eu comecei minha carreira, como eu era gandula, né? E tinha um sonho de chegar a ser jogador, de fazer história com a camisa do Asa. Então esse sonho foi realizado, eu consegui meu objetivo, que não foi fácil. Então agradeço a minha família e as pessoas que fizeram parte também desse trabalho. E para mim ser hoje um ídolo do Asa, como eu fiz aqui, vai ficar marcado para mim. E essa minha ida aí foi um pouco triste para muitas pessoas, né? Por conta da minha pessoa, por conta que eu fiz de tudo pela equipe do Asa. Mas eu tenho que sair, eu tenho que pensar principalmente no meu futuro, pela minha idade já, né? E espero voltar um dia e eu possa voltar novamente para a equipe do Asa. Agora, como é que você percebeu que você tinha virado ídolo, né? O que foi esse fazer de tudo pela equipe do Asa, né? A gente sabe que o ídolo tem que ter alguma coisa diferente. Como é que foi para você? Para mim foi devido à minha dedicação, né, dentro de campo. Eu sempre procurei fazer o melhor pela equipe. Me doei o máximo, sempre me esforcei para buscar alguns objetivos, que era de ser o melhor jogador do Asa, de ser o maior artilheiro, de chegar a ser jogador que jogou mais pela equipe. Então esses objetivos eu alcancei, né? O único objetivo que ainda está faltando é ser o maior artilheiro, que faltam 11 gols. E espero que na minha volta um dia eu possa chegar a esse objetivo aí, que eu possa ultrapassar o Freitas, que é o que tem mais gol pela equipe do Asa. Agora, a China é totalmente diferente, né? Um futebol onde, por exemplo, o Zelov, que foi citado no início da entrevista, não conseguiu jogar, atacante, virou volante. Você é um cara que chega bastante no ataque e vai para a mesma equipe, né? Que mantém o mesmo treinador. Como é que foi esse contato deles com você? E por que você está aceitando esse desafio, né? Já que o futebol chinês, ao mesmo tempo, leva muitos brasileiros, mas muitos têm dificuldade de se firmar por lá. Foi devido à minha forma de jogar, né? Por força de correr muito, né? De marcar muito. E sempre jogando em várias posições. Isso foi que prevaleceu a minha ida. Então, pro Zeló foi um pouco complicado, né? Mas a forma de se adaptar, a gente sabe que é difícil. Mas com um pouco de tranquilidade e de paciência, com certeza as coisas vão dar certo. Eu espero que possa dar certo comigo, né? Sei que vai ser um pouco difícil, mas com tranquilidade e com paciência, com certeza as coisas vão dar certo lá na China. Agora, você está se preparando psicologicamente para esse tipo de questão? Porque vai mudar, né? A cultura totalmente, vai dar um avesso total, né? Totalmente diferente num local onde, em Xangai, mas essa equipe do Xangai Shenxin não é uma equipe grande. Como é que está a sua cabeça em relação a isso? Não, tá tranquilo, né? Meu empresário vem conversando sempre comigo, o Maurício também, minha família. Já alguns amigos que já passaram por lá também já me orientaram sobre isso. Então tem que ter um pouco de tranquilidade, não pode ficar com aquele desespero de como é que vai ser, se vai ser complicado. É complicado a gente que vai ser. Então nesse momento tem que ter paciência, tem que se pegar muito a Deus para que as coisas possam dar certo. E o que você conhece do futebol chinês? Você chegou a dar uma estudada no futebol, ver alguns jogos do que é praticado por lá? Não, eu cheguei a olhar em alguns vídeos, né, na internet. Tem um amigo meu, o Valdeza, que está no Cruzeiro hoje, foi emprestado para o Paysandu, que jogou na Coreia, que é quase a mesma coisa. Me passou também algumas informações. Então vou tirar algumas informações de alguns amigos que já passaram por lá. O Paulão também, que é meu amigo, já conversou comigo sobre isso, me orientou. Então eu tenho que procurar me estruturar em algumas coisas, né, buscar algumas coisas para que quando chegar lá possa estar tranquilo. Agora, Xangai Shenxin, como eu falei, não é uma equipe grande, né? Você sai de um local onde o Asa é grande localmente, mas nacionalmente ainda não conseguiu chegar tão longe quanto creio que o pessoal gostaria, e vai para uma equipe da China, o Xangai Shenxin. Sobre a equipe, uma equipe que não é grande, mas pode ser um trampolim, quem sabe, para uma outra equipe grande no próprio futebol asiático? O meu objetivo é esse, né? Sei que a equipe do Xangai não é equipe tão grande assim de tradição, mas que já passaram alguns jogadores de nome. Eu espero chegar lá, fazer o meu nome também, né? Fazer um bom trabalho, para quem sabe outra equipe maior do que Xangai possa me contratar, né? Eu possa seguir meu futuro lá na China mesmo.
Então você pretende fazer carreira no futebol asiático, dando certo nessa primeira passagem, você pretende fazer a carreira por lá? Espero que sim, né? Peço a Deus que Deus me abençoe, né? Que primeiramente na primeira fase aí de percurso eu posso fazer um bom trabalho, né? E quem sabe as coisas não dê certo aí, eu possa dar o meu rumo lá na China, né? Agora, eu estive conversando com o Caio Rangel, que é um atleta que é promessa do Flamengo, que hoje está no Arouca. Ele me falou que quando um brasileiro vai para o futebol do exterior, os locais testam muito o psicológico dele para saber se ele realmente está a fim de ficar por lá, né? Creio que esse primeiro contato deva ser complicado, né? Mas você pensa mais ou menos assim? Você já está se preparando psicologicamente para aguentar esse tranco? Já. Isso aí é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, né? Tenho que focar, tenho que ter um pensamento positivo, que eu sei que no começo vai ser um pouco complicado, vai ter muita dificuldade, mas nesses momentos de dificuldade você tem que ter muita tranquilidade para você superar esses momentos, para você não se desesperar e dar um desespero e querer vir embora. E nesse momento aí você tem que ter muita paciência, muita calma e enfrentar todos esses obstáculos aí para você conseguir o seu objetivo. Agora, Didira, ex-jogador da equipe do Asa que está indo para o Xangai Shenxin da China. Você sai do Asa e vai para a China, né? É lá a primeira divisão, né? A equipe do Xangai Shenxin, apesar de ter disputado contra o rebaixamento, né? É uma liga que tem bastante brasileiros. O que você acha desse tipo de observação, né? Os caras foram te achar lá em Alagoas, né? Você como ídolo, como é que foi essa observação? Como é que você ficou sabendo que eles estavam de olho? E o que você acha desse tipo de situação, né? No Brasil, o cara joga em qualquer lugar, não importa onde, se é a primeira, se é a segunda divisão, mas tem sempre alguém olhando, né, Didira? Futebol é isso, né? Às vezes você acha que não tem ninguém te observando, sempre tem uma pessoa ali que você menos espera, não acha que não é nada e tá ali te observando. E graças a Deus apareceu essa oportunidade, né? Tenho que agradecer a Deus e a pessoa que me observou, me deu essa orientação e passou para o meu empresário, para que ele pudesse também chegar até mim e me consultar essa situação dessa proposta. Foi onde eu fiquei muito feliz e espero que quando eu chegar lá, eu possa dar o meu melhor e dar muita alegria também para o pessoal de Xangai, né? O meu objetivo é esse. E agradecer as pessoas também, né, que fizeram por onde eu chegar a fazer um bom trabalho aqui no Campeonato Alagoano e na Série C, para que pudesse surgir essa proposta. Agora, o Didira, você está indo para a equipe do Xangai Shenxin. Queria que você falasse um pouco sobre as suas características de jogo e sobre a questão do Zelov que não deu certo lá. Ou seja, de certa forma, ele foi o grande nome que foi contratado na última temporada e, por enquanto, o grande nome dessa temporada é você. Você vai ter que ter esse desafio a mais de também tentar apagar o que ele deixou lá, do tipo de dificuldade de não conseguir render. E queria que você falasse sobre essas suas características de jogo. As minhas características de jogo sou um jogador muito de marcar, né? Tenho muita força para sair, né, para o jogo quando tem a posse de bola. Então, ao mesmo tempo eu marco, também tenho qualidade para sair jogando, sou muito habilidoso. Então isso aí vai me ajudar muito, né, nessas características. Então o Zelov se complicou um pouco por ser um jogador de movimentação na frente, né, e segurar muito a bola. E como os jogos na China são muito correria, né, isso aí acabou prejudicando a ele e fez com que ele voltasse a jogar ali no meio, onde não é a função dele. Então isso aí acabou prejudicando ele. Mas é um jogador muito bom, um jogador de qualidade, sabe fazer gol. E voltou para o Brasil porque tem capacidade de jogar em qualquer equipe. Então ele não foi muito feliz lá, né. Espero que a minha ida para lá possa ser uma ida boa e eu possa fazer um bom trabalho lá. E com essas minhas qualidades, com certeza, eu tenho uma plena convicção que vai dar tudo certo aí para que eu possa fazer um bom trabalho lá no Xangai. Agora, eu estive conversando recentemente, inclusive no programa de sexta para sábado, com o zagueiro Evison, que joga no Kamatakari Suzuki do Japão. Ele me falou que recebe algumas propostas de clubes do Brasil para voltar, né? O caso dele é de já estar adaptado lá. Ele falou que hoje ele tem medo de voltar porque não sabe que condições vai encontrar o futebol brasileiro. Hoje o atleta vai para fora para buscar essas melhores condições, principalmente com relação a dinheiro, já que estamos numa crise? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil está passando um momento complicado, né? Isso aí não é só na Série A, é Série B, Série C, Série D. Então, os clubes estão passando por uma situação complicada.
onde muitos jogadores estão procurando sair do Brasil para jogar no exterior, porque está dando uma condição muito boa. Então não sou eu, mas como qualquer outro jogador também está buscando isso. E apareceu essa proposta aí, essa situação. E eu estou indo com a cabeça erguida para fazer um bom trabalho lá. Não com o pensamento de buscar tanto dinheiro, mas sim de fazer um bom trabalho e ser reconhecido lá fora. Tá certo, Didira, ex-meio de campo do Asa de Arapiraca, ídolo da equipe, irá para um novo rumo, irá para o futebol chinês, Xangai Shenzhen. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, a sua disponibilidade de falar com a gente. E já nos encaminhando para o final da entrevista, queria perguntar, né, se é a sua primeira oportunidade fora do país, e já agradecer a sua participação na rádio do seu esporte. Eu agradeço. Eu já tive outras situações, né, para sair, mas não deram certo por conta do ASA que não liberou. Mas agora eu estou indo com um contrato livre, né? Então isso deu mais uma motivação, né, para que eu pudesse sair. E agradeço a vocês também por terem entrado em contato comigo, e ao Maurício também, que é uma pessoa excelente, que vem fazendo um trabalho muito bom comigo. E esse aí é Didira, jogador que é ídolo do Asa de Arapiraca e teve uma grande proposta, né? É tido como grande nome da próxima temporada do Xangai Shenzhen da China para substituir o Zé Love, atacante que atualmente está na equipe do Goiás. Ele está indo para esse novo desafio após ser ídolo com a camisa do Asa, quer dizer, tendo a primeira oportunidade fora do país e mais uma vez o mercado chinês olhando para regiões alternativas do país para buscar um grande reforço. E no programa Futebol do Rio.com tivemos a presença do presidente do Bangu. Ele falou sobre a situação em que a equipe está depois de ganhar o título da BTV Cup, um campeonato que é disputado lá no Vietnã, final contra a seleção universitária da Coreia do Sul. Ele falou e você vai ouvir agora o Varela. Mas aí, Jorge Varela, parabéns pelo título lá, hein, Jorginho? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal da mesa, ouvinte da Bradesco. Muito satisfeito, né, com a nossa viagem, com a nossa participação no torneio. E é a segunda vez que o Bangu participa, né? Em 2013 nós disputamos o torneio, ficamos em terceiro lugar. E esse ano nós fomos com a equipe mais forte, né, liderada pelo Mário Marques, que foi o nosso treinador no estadual. E finalizamos aí o campeonato com o título, né? Coisa muito boa. Existem outros clubes brasileiros já disputaram esse torneio lá. O Caxias, se não me falha a memória, foi campeão em 2009 desse mesmo torneio, né? E o Matsubara também já participou e foi campeão um tempo atrás, né? Então o futebol lá está assim, caminhando a passos largos. É um novo mercado, né? Estão investindo bastante. E um torneio internacional com 4 equipes, né, do Vietnã, uma equipe de Mianmar, a seleção sub-23 japonesa e coreana, e que eles dizem que é universitária, porque todos os atletas têm idade universitária, né? Mas todos eles são atletas profissionais e jogam nas seleções respectivas dos seus países. Muito bem. Eu só quero lembrar o Jorge aqui. Quer dizer, ganhou é festa. Tirou em terceiro e não falou nada. Ele ficou de migué em 2013. Quando ganhou é festa. Presidente. Tudo bem, Pomeroy? Tudo bom. Presidente, eu queria uma pergunta. O senhor vai fazer uma reforma no estádio proletário Guilherme da Silveira Filho? Porque eu adorava arbitrar em Bangu. E eu vejo que seria alternativa para o nosso campeonato do ano que vem, e não vamos ter nem Engenhão, nem Maracanã, e para mim seria o estádio extremamente alternativo para a competição estadual e até o Campeonato Brasileiro, presidente. Pomeroy, deixa eu lhe falar uma coisa. Há um tempo atrás, a prefeitura nos procurou para que fizéssemos uma reforma para a Olimpíada, mas esbarramos num problema jurídico, né, que o clube hoje tem uma ação de uso capião contra, né, o espólio a massa falida da fábrica Bangu, né? Não houve um acordo da prefeitura com o pessoal da massa falida
então inviabilizou-se essa reforma. Fomos procurados há mais ou menos 1 mês e meio atrás, 2 meses, se não me falha a memória, e a Prefeitura tem interesse em fazer uma pequena reforma para a nossa Olimpíada, para que o clube, o estádio seja utilizado, talvez para como área de treinamento, para alguma seleção, algumas coisas que ainda não ficaram definidas, mas eles disseram que querem fazer, o prefeito se comprometeu em fazer uma reforma. Eu estou só aguardando agora a manifestação da Prefeitura, né, para que nós, a princípio, né, façamos uma reforma na iluminação, que isso é prioridade nossa, né, e o restante do campo, da arquibancada, né, vestiário, uma coisa simples, mas que vão tornar o estádio bem mais funcional do que ele é hoje. Pelo que eu entendi, Jorge, faria com o estádio do Bangu para as Olimpíadas o que foi feito no estádio do Vasco. Que não tivemos jogos na Copa do Mundo no São Januário, mas serviu de treinamento para uma seleção. Agora, assim como a Itália também foi feito para a seleção da Holanda. A Holanda com o Flamengo, é verdade. Então, eu estou só aguardando. Existe interesse da Prefeitura em nos ajudar, até porque, mesmo que não seja usado na sua plenitude para algum esporte, né, ele venha a ser utilizado para alguma seleção especificamente treinar, 1 ou 2, não sei quantas. Entendeu? Então, estou só aguardando a manifestação agora da Prefeitura. Entendeu? Perfeito. Agora, com relação à conquista lá no Vietnã, Jorge, o que você destacaria, assim, que nós estamos praticamente há 2 meses do início do nosso estadual. O que você destacaria de importante desse novo time do Bangu, dirigido pelo Mário? Na realidade, nós no segundo semestre, normalmente nós trabalhamos com as observações para o estadual, né? Tivemos um elenco jogando na Copa Rio, sendo observado, e esse grupo que foi para o Vietnã. Temos bons jogadores, vamos agora tentar estender, né, a permanência deles no Bangu para o estadual. Caso não haja nenhuma proposta de negociação ou de empréstimo, né, para aquela região. Agora, o time foi muito bem, né, todos os jogos foram transmitidos ao vivo para o Brasil, muita gente não sabia, mas foi transmitido direto, via internet, né. Como eu te falei, é um mercado novo, muito próspero, né? É uma cidade bonita, o povo muito hospitaleiro. Público no estádio? Quando o time da casa joga, o estádio lota, né? Quando são outros times, outras seleções, você tem aí 40% do estádio com lotação, 40% a 50%. Entendeu? O pessoal gosta muito de futebol lá. O que você destacaria? Você ficou em Saigon ou não? Fiquei, Saigon agora chama-se Ho Chi Minh. Ho Chi Minh? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh foi o general que comandou. Agora não somos mais Saigon, comandou a resistência vietnamita na guerra contra os Estados Unidos. Então ele é um líder, né? E ele é um herói na cidade, e eles trocaram o nome de Saigon para Ho Chi Minh agora. Ho Chi Minh. Agora... Na realidade, nós não ficamos em Ho Chi Minh, nós ficamos numa cidade próxima, colada a Ho Chi Minh, que chama-se Binh Duong, onde fica o estádio, né, do clube, do chamado BKMX, que é o time da casa. Prato principal lá qual é? Tem muita comida ocidental. Agora, os caras comem tartaruga, come siri, caranguejo, come um cachorro, os caras comem um monte de coisa. Tem uns pratos muito doidos lá. Mas, agora, eles têm uma alimentação muito saudável. Entendeu? O povo é magro. É magro não é porque é subnutrido, não. Porque eles se alimentam bem, a comida é boa, né? Todo mundo é magro, baixo, né? Eles não têm uma estatura muito alta, mas é um povo muito hospitaleiro, de verdade. E violência praticamente zero. Zero, porque lá existe um rigor forte, né? Muito. Policial lá, eu não vi, eu só vi um policial, nos 10 dias que eu fiquei lá, um policial um dia no estádio com uma arma. O resto é só um cacetete e uma algema na cintura no máximo. Porque lá existe o rigor, lá se cumpre a lei.
Sim. Não é? Então, o cara, por exemplo, descampou pro outro lado, vai entrar em cana. Eu não sei se lá tem pena de morte, eu não sei. Cana não. Eu não sei. o seu destino. Já respondeu. Lá não tem. Verdade. O problema Aquela lá é esse. região lá, Tailândia, Indonésia, Singapura, eles lá são muito rigorosos em relação a essas coisas. Tráfico, roubo, essas coisas todas, eles são muito rigorosos. Eu tenho 2 do meu lado aqui que estiveram também naquele mundo árabe. Lá também não se permite isso aí também, não é? Droga, então, nem... Zero. Nem pensar, é zero. Bebida também. A bebida tem. Tem lá, mas dependendo do esquece. país, não tem. Claro que você consegue, lá os príncipes... Tem, na parte do Oriente que é mais complicado. É verdade. O Oriente Médio é mais complicado, mas na parte da Ásia ela é mais liberada. Entendeu? Mas é uma cidade muito boa. E eu espero retornar, né, em 2016, né, para defender o título, porque esse ano nós fomos campeões em cima da seleção da Coreia, que foi a última campeã, né, em 2014. Então eu estou aguardando um convite para que a gente possa retornar ano que vem, entendeu? Já entendi. Vamos torcer para isso, né? Porque o Bangu, lá no Vietnã, colocou o nome do futebol brasileiro em evidência, porque o Bangu foi o campeão. Repercussão muito boa, Ronaldo. Com toda certeza por conta da marca Bangu, né? Um time tradicional do Brasil, e por conta agora nós temos a globalização. Então, pelo fato de ter assistido, o pessoal assistiu o jogo pela internet, foi muito divulgado. Então, tivemos ligações de pessoas na Rússia, no Azerbaijão, da própria Europa, algumas pessoas conhecidas ligadas a alguns jogadores que estavam participando, o pessoal passando, né, o WhatsApp, falando, assisti o jogo, foi legal, parabéns, tal. Então foi muito interessante. E o mundo globalizado agora, ele aproximou muito. Então, nós estávamos a 20 horas de voo do Rio de Janeiro e todo mundo assistindo, né, online os jogos do Bangu. Muito interessante. Entendeu? É um mercado muito bom, tem muitos brasileiros jogando lá, muitos, né? Tem muitos bons jogadores e também tem muitos jogadores de qualidade baixa, mas faz parte, né? Todo lugar tem isso. Todo lugar tem. A nossa perspectiva é que a gente abra um novo mercado e que a gente possa participar ano que vem de alguns torneios próximos em outros países ali, como tem na Indonésia, entendeu? E lá o futebol está começando também a deslanchar. O pessoal tem investido muito, né? Essa seleção que eu te falei do Japão e da Coreia, eles praticamente se reúnem o ano todo, eles vivem viajando, disputando torneio mundo afora, para poder dar rodagem aos seus jogadores, para quando chegarem à seleção principal, eles terem já experiência suficiente, entendeu? E assim a coisa funciona. Jorginho, me explica um negócio aí. Com relação ao treinador inglês, o que é que ficou definido aí? Ele vem, não vem? Como é que é? A situação do treinador inglês foi a seguinte. Através de um amigo comum, ele demonstrou interesse em vir para o Brasil. E procurou um clube. A intenção dele era ser treinador de um clube grande. E o rapaz falou, se você está pensando em trabalhar num clube grande no Rio de Janeiro, esqueça. Aí falou, nós conhecemos o pessoal do Bangu e nos colocou em contato. Recebemos ele aqui, ele observou uma série de coisas, e ficou acertado entre o clube e o treinador com o seu agente, nós não temos recurso financeiro para trazermos você para o Brasil. O que nós podemos fazer é dar a você a condição de buscar recursos para que financie a sua vinda ao Brasil e que consiga montar um elenco como você quer. Então nós demos essa autorização. Eles, não sei se eles não se mexeram, o que foi que aconteceu. Então eu deixei bem claro, condição de pagar o Bangu não tem. Nós temos as nossas limitações. Não vou fazer loucura, né, para trazer um treinador estrangeiro. Quando na realidade eu acho que nós temos melhores treinadores aqui do que alguns de fora. E a coisa foi nesse caminho. Entendeu? Então eles já não se manifestaram mais, já não falaram mais nada, então eu entendo que o seu agente não conseguiu buscar recurso suficiente ou não se interessou por essa proposta.
Valeu então, Jorge. Muito obrigado pela sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Parabéns ao Bangu por mais essa conquista lá no Vietnã. Muito pouca gente, é pouco divulgado, né? Mas nós estamos sempre atentos e para informar a essa comunidade maravilhosa, não é? Da Zona Oeste, que a torcida do Bangu é muito grande e estão felizes, né, com essa conquista do Bangu e eles esperam que o Bangu realize um bom campeonato, né, no ano que vem. Jorge, muito obrigado, hein? Obrigado, Ronaldo. Um abraço a todos da mesa aí, a Cássio, o Rogério, né, Pomeroy. Um abraço, presidente. Aos ouvintes. Obrigado, presidente. Outro. Aos ouvintes da Bradesco. Ronaldão, um grande abraço. Obrigado aí pelo espaço aí para falar alguma coisa sobre o Bangu. Esse Jorge Varela, presidente da equipe do Bangu. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Kleber Leite, figura importante da história do Flamengo, foi presidente do clube de 95 a 98. Kleber, queria agradecer a sua participação aqui na rádio do seu esporte. Para começar, eu queria que você falasse como é que foi e é um cargo tão importante como ser presidente da equipe do Flamengo, né, o maior clube do país. Bom, é uma honra, né? Na realidade, para mim, foi inegavelmente uma coisa mais importante que ocorreu na minha vida. Você ter a responsabilidade de dirigir um clube que congrega 40 milhões de apaixonados realmente não é uma missão das mais simples, né? E apaixonante. Agora, uma missão simples e apaixonante, né? Mas, ao mesmo tempo, você fez alguns investimentos bastante interessantes e ousados, né? Dentre eles, 1996, né? A chegada do Romário depois de ser campeão do Mundial com o Brasil. Queria que você relembrasse o que gerou, né, esse investimento, né? De ser ousado em tentar uma contratação dessa e conseguir. Olha, basicamente, o espírito aí é entender o Flamengo do tamanho real dele. O Flamengo é o Flamengo do Romário. O Flamengo é o Flamengo do maior jogador de futebol do mundo. Esse é o caminho do Flamengo. Não é o Flamengo apequenado. Basicamente foi isso. E, naturalmente, em função de um início, né, de uma grande modificação na comunicação, no próprio marketing, foi possível se juntar empresas e se partir para algo inédito, até porque no Brasil, até então, isso era praticamente conhecido. Então, deste pool, houve a possibilidade de repatriar o Romário, à época o maior jogador de futebol do mundo, sem que o Flamengo tivesse colocado um único centavo. Eu acho que é uma ação do tamanho do Flamengo, e o Flamengo teve ali, e como deveria ter sempre, alguma coisa significativa dentro de campo. Naquela época, o maior jogador do mundo. Significativa dentro de campo porque o Flamengo é uma das maiores equipes, se não a maior equipe do mundo, né? Temos um time de torcida apaixonada, né? Então, o Flamengo tem que puxar coisas grandes por si só, né? 120 anos de história, o Flamengo tem que ter coisas grandes, ô Kleber? O Flamengo tem que pensar do tamanho dele. Em última análise é isso. Agora, o exato momento em que nós estamos passando, eu estou muito preocupado na medida em que não se define como será o comando do futebol a partir de 16 e já se arvora em se contratar aqui, acolá, este ou aquele e sempre jogadores questionáveis. Se você vai à Argentina e traz o Tevez para cá, esse é um jogador inquestionável, independente de quem venha caber o comando do futebol no ano que vem. E este é o caminho. Eu acho que o tempo deve ser gasto com coisas importantes. E o pensamento tem que ser sempre pensamento do tamanho do Flamengo. O caminho é investir em grandes projetos, se pensar, afinal o Flamengo, ele por si só atrai nessa questão de empresas, essa questão de alguém interessado em investir, até porque é uma das maiores equipes. O caminho é vender um grande projeto para tentar aprovar esse tipo de questão, ô Kleber Leite? Mas é lógico, olha aqui, não há grande vendedor sem que haja um bom produto. Naturalmente o mercado é sempre receptivo, desde que o que você ofereça a ele seja pertinente à expectativa dele. Claro que o Flamengo sempre atrai, o Flamengo sempre é algo a mais. Agora,
se você consegue, além do Flamengo, da força do Flamengo, encaixar alguma coisa que possa fazer com que quem está do outro lado da mesa sensibilize, fica muito mais fácil. Agora, Kleber Leite, eu queria que você falasse, a sua gestão também foi marcada por grandes títulos, né? Alguns títulos bastante interessantes que você conseguiu com a equipe do Flamengo, ou seja, não passou período sem título. O Flamengo, dada a sua grandeza, não pode ficar muito tempo sem ganhar alguma coisa, né, Kleber? Não pode. A minha vida no Flamengo ela é dividida entre ter sido presidente no período entre 95 e 98 e ter sido vice-presidente de futebol de 2005, bem no final já, até 2009. Não tenho nada a reclamar com relação às voltas olímpicas, realmente foram inúmeras. Né? Campeonato Carioca, sei lá, perdi a conta, talvez nesse período de 8 anos, 4, a metade, né? Até porque houve um pentatricampeonato, mais um campeonato em 96, invicto, que dificilmente acontece. Houve uma Copa de Ouro da Confederação Sul-Americana, a Copa dos Campeões Mundiais, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, uma série de títulos. Quer dizer, quanto a isso, não tenho do que me queixar, né? As pernas estiveram firmes para tantas voltas olímpicas. E é interessante que a sala de troféus do Flamengo está bastante cheia e muito graças ao Kleber Leite também. Kleber, conta pra gente, né? Já chegando aqui, a gente sabe que seu tempo é corrido, a parte final do nosso papo, como é que foi para você um cargo de vice-presidente de futebol, né? O futebol é o grande cargo-chefe de qualquer clube que temos aqui no país, afinal somos o país do futebol. Um cargo que precisa ser de confiança, precisa de alguém que pense para frente, e você conseguiu fazer com esse Flamengo, né, um tricampeonato, manter uma base muito sólida. Conta pra gente como é que foi. Foi uma época de muita dificuldade, mas havia na presidência uma pessoa absolutamente confiável, que era o Márcio Braga, em que ele sabe perfeitamente que quando não há liderança, a vaca vai pro brejo. O jogador de futebol é muito sensível. E se ele sente que há uma liderança, que há pensamentos positivos, que há bons propósitos, que há bons projetos, enfim, ele vai junto. Então, o futebol não é que tem que ter dono, o futebol tem que ter o seu presidente. Ao contrário do que acontece hoje, em que inventaram esse tal do Conselho Gestor, que na realidade você junta um monte de gente que, naturalmente, com bons propósitos, eu não duvido, mas são pessoas que não têm nenhum tipo de relação com o futebol. Eu costumo colocar para meus amigos, eu comecei dentro de um campo de futebol com 17 anos. E convenhamos, experiência é algo significativo, né? Futebol não é tão simples assim. Então, naquela época em que o Márcio me convocou, em 2005, quando infelizmente a coisa não caminhava bem, o Flamengo poderia inclusive ter ido para a segunda divisão, a partir dali ele me entregou efetivamente o futebol. E esse foi a nossa combinação, e ele respeitou fielmente do primeiro até o último minuto. Eu fico perplexo como hoje alguém possa imaginar que no futebol possa tanta gente estar envolvida. Não é isso não. Futebol, quanto menos gente, melhor. E naturalmente desde que as pessoas sejam do ramo. O que no Flamengo, infelizmente, ultimamente não tem acontecido. Tem que ser profissional, né? Tem que ser alguém que entenda. No futebol hoje, falta um homem forte para tomar as decisões, ou então se ouvir esse homem forte, o Kleber? Não, falta alguém que tenha comando, falta alguém que tenha conhecimento de causa. Falta alguém que todos olhem e saibam que ele é o responsável, que a responsabilidade é dele. É muito simples, não é possível que as pessoas lá não consigam enxergar isso. Esse aí é Kleber Leite, ex-radialista e também ex-presidente do Flamengo, falando aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, falando da experiência de como foi dirigir o Rubro Negro. Ele que fez o grande negócio da equipe do Flamengo, que foi trazer o Romário na época, depois da Copa do Mundo, que ele foi o melhor jogador em campo. O futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E tocou a vinhetinha, você já sabe, chegou a hora do futebol internacional comigo, Juan Rodrigues, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
E o Ministério Público de Barcelona abriu uma investigação depois de uma denúncia de suposta pressão em cima de um auxiliar da primeira divisão para favorecer o Real Madrid na partida contra o Barcelona no próximo sábado. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Mundo. De acordo com a publicação, o assistente teria recebido instruções de dentro para tentar dirigir de uma maneira determinada, o que, em uma análise, significava prejudicar o interesse do Barcelona. Com a abertura da investigação, o Ministério Público solicitou à Guarda Civil que colha o máximo de informações possíveis para checar a veracidade do assunto, lembrando que Real Madrid e Barcelona se enfrentam no próximo sábado. E o técnico brasileiro Paulo Autuori deixou nessa semana, às vésperas da disputa do playoff da J-League, o campeonato japonês, a equipe a qual ele pertencia, o Cerezo Osaka, o campeonato japonês da segunda divisão. O treinador está entre os nomes cotados para assumir o São Paulo, do qual recebeu uma sondagem em 2016. O Autuori vai fazer a festa de despedida de Rogério Ceni no dia 11 de dezembro no Morumbi. O evento reunirá jogadores campeões mundiais de 92 e 93 em um time contra outro formado por veteranos do Mundial de 2005, conquista sob o comando do próprio técnico, e o nome dele ganha força para voltar para o Brasil. E conhecido por usar capacete desde 2006, o goleiro tcheco admitiu que quer voltar a jogar sem um acessório, porém agora no Arsenal. Ele foi proibido de fazer pelo médico. Para ele, o fato de não conseguir escutar tudo o que se passa ao seu redor é o principal motivo para querer tirar. Abre aspas. Eu ficaria mais confiante se pudesse jogar sem um capacete. Goste ou não, essa proteção afeta a minha audição durante os jogos. Fico com os ouvidos cobertos e isso me atrapalha. O médico me proibiu de tirar o capacete. Se o fizesse, não estaria seguro, disse em entrevista ao jornal Tiden. E o Mourinho está preparando uma barca na equipe do Chelsea. Em péssima fase no campeonato local, o treinador tem a ideia de reformular o time na próxima temporada. E Hazard, Oscar, Matic e Diego Costa estariam dentre os dispensáveis. A ideia é aproveitar o bom dinheiro da venda do quarteto para buscar reforços em janeiro. No entanto, segundo a publicação, Mourinho não estaria preocupado com o futuro prejuízo esportivo na Liga dos Campeões. Isso porque os novos contratados para jogar a competição têm de vir de equipes que não a disputam. Hazard talvez seja o mais próximo de sair da equipe. Afinal, durante o período de junho, ele esteve próximo de acertar com outra equipe da Espanha. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte. Sem muito o que fazer em Bruxelas após o cancelamento do amistoso contra a Bélgica, a Espanha já embarcou para Madrid. O jogo foi desmarcado por conta da ameaça terrorista na capital belga, onde poderia se encontrar um dos suspeitos de comandar os atentados que deixaram 129 mortes e mais de 300 pessoas feridas em Paris na sexta. O técnico Vicente Del Bosque, que tinha se manifestado a favor do amistoso, concedeu uma coletiva dentro do avião. Ele explicou que a delegação acelerou sua retirada de solo belga após a confirmação do fim da partida. E a Arábia Saudita encaminhou sua classificação para a próxima fase das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo em 2018 com um atropelo. A equipe foi até o Timor-Leste e ganhou por 10-0. O grande destaque da partida foi o atacante Mohamed Al-Salawi, que marcou 5 vezes, sendo 2 de pênalti. O jogador de 28 anos chegou a 13 gols em 6 jogos pela atual fase das eliminatórias e é o artilheiro isolado da competição. E vamos às rapidinhas. Com o fim da proibição da FIFA para contratações, o Barcelona promete contratar o meio-campista da Roma, Alessandro Florenzi, no começo de 2016. O Bayern de Munique quer tirar o zagueiro alemão
Antônio Rüdiger, da Roma. Os bávaros estão em busca de reforços para o setor defensivo, segundo o La Repubblica. E depois de Valência, Manchester United e Real Madrid, o Liverpool entrou na briga pelo argentino Lucas Biglia. A Lazio quer 30 milhões de euros pelo volante, segundo Gazeta dello Sport. E seguimos agora para falar de América. Vamos ouvir o que Luizinho Lemos, grande ídolo do América dos anos 80 e que esteve participando do Comendo a Bola, tem a falar. Vamos ouvir essa bela entrevista. Luizinho artilheiro, Luizinho guerreiro, um dos maiores artilheiros que eu vi jogar no futebol nacional no tempo que se tratava o futebol como um verdadeiro prato de comida. E era muito difícil ser jogador profissional na época desse cara. Luizinho Lemos, que bom, é o brother, é o Sérgio Guimarães falando contigo aqui na Bradesco. Tudo bem, Luizinho? Tudo bem, Sérgio, é uma satisfação falar contigo, com o pessoal aí do Brasil. Mando um abraço para todos. Eu estou aqui do outro lado do mundo, realmente. Estou no Catar e faz bastante tempo, né? E vim como jogador e agora estou como técnico. Quanto tempo você já tem dessa empreitada aí, Luizinho? 29 anos. Que loucura, Luizinho. Como é que foi a primeira vez que você recebeu o convite para deixar o Brasil para jogar no exterior? Eu, quando terminou o Campeonato Brasileiro de 87, que o América foi a semifinal com o São Paulo, onde nós perdemos em São Paulo por 1-0 e para tomar a cada 1-1 e ficamos fora. Eu recebi essa proposta e logo após o Campeonato Brasileiro, e aí vim pra cá, no Catar, vim jogar no Arli, e aqui eu gostei, me adaptei bem aqui, entendeu? Eu fiquei 7 anos jogando, parei de jogar com 44 anos, quer dizer, foi uma condição boa, condição física boa, tranquila, e o pessoal que gostou muito de mim. Depois eu voltei ao Brasil e voltei a ficar em 95. Eu estive no Brasil e comecei minha carreira como técnico no América. Luizinho, eu não posso deixar, cara, de te perguntar uma coisa que todo mundo sempre faz questão de perguntar, ou a um jogador, a um treinador. O que leva realmente um profissional a aceitar? No início o que se fala é uma aventura, né? No início o que se fala, poxa, o cara vai deixar a família, o cara vai deixar os amigos, o cara vai deixar o seu país e vai jogar no exterior, vai jogar no mundo árabe. O que leva realmente um profissional a tomar esse tipo de atitude? É realmente a única coisa, é a parte financeira? Não, eu vou dizer a você, eu joguei no México na temporada... joguei no México na temporada 7, 9, 80, metade 80 e pouco, e depois joguei na Espanha, de 80 a 82. Né? E eu voltar ao Brasil, eu recebi essa proposta, né? Depois de disputar o campeonato do América, e voltar ao Palmeiras, e depois voltar para o América. Eu recebi essa proposta, eu tinha curiosidade de conhecer o mundo árabe. Lógico que a parte financeira ajuda bastante, mas a minha curiosidade de conhecer outra parte do mundo fez com que eu viesse para cá e gostei, me adaptei bem, um país maravilhoso, tranquilo, entendeu? Tenho residência fixa aqui, então para mim foi uma coisa assim, né? E a outra lado também, o meu lado, eu levo mais por mim a paixão que eu tenho pelo futebol, né? Quando eu era jogador, independente de ser jogador de futebol, eu gostava de jogar bola. Isso era muito importante, né? E quando eu comecei, você vê que eu não disputei base nenhuma, eu sempre joguei profissional. E isso para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu fui maior artilheiro da história do América, né? Sou o segundo maior goleador da história do Maracanã. O primeiro é o Zico. Eu e o Roberto. E isso aí nós temos a felicidade muito grande, né, de ter contato com todo mundo, com todos os jogadores, conhecer outra vida, outras pessoas. Eu acho que a minha parte foi essa. Pelo América,
você, na época que jogou e deixou marcado para sempre, 311 gols, foi mais ou menos isso, Luizinho? Não, 379 gols. 379 gols. 379 gols, eu tenho na minha carreira 792 gols. Eu tô na calçada da fama do Flamengo, como na época que foi colocado o meu pé entre os 10 maiores goleadores da história do Flamengo. Eu joguei no Flamengo 3 anos, fiz 129 gols, joguei no Botafogo 1 ano, fiz 40 gols. Eu tinha uma média muito boa de gols, 40 gols por ano. Eu joguei 7 anos aqui, eu fiz 186 gols. Eu joguei no Palmeiras, joguei na Espanha, Las Palmas, joguei no México, León, Internacional. Joguei 4 vezes no América, joguei no Americano de Campos, tive a oportunidade de jogar, né, no Americano de Campos. Quando houve a Guerra do Golfo, o campeonato parou, eu fui pro Brasil, o doutor Eduardo, né, o doutor Eduardo me chamou e falou, Luizinho, mata um sonho meu jogar no Americano. Pô, fui pro Americano, me senti muito bem lá, como eu estava jogando no Flamengo, no América, no Botafogo. Foi uma coisa maravilhosa. Você jogou no Botafogo também? Joguei no Botafogo, onde o pessoal me chamava de pai herói. Isso, Luizinho, pai herói. Entendeu? O pai herói. O Botafogo maravilhoso, sensacional. Eu adorei jogar no Botafogo. Joguei 3 anos no Flamengo e joguei no Botafogo. O Botafogo é uma coisa maravilhosa, entendeu? A torcida fantástica, tinha um carinho todo por mim. Eu acho que eu fiz talvez até uma experiência, porque eu já era um cara já tarimbado no futebol, mas eu saí do Botafogo para ir jogar no México numa fase excelente minha. Nós fomos para a Espanha disputar um torneio, o Dr. Charles Boré me levou para o Botafogo e a torcida gostava muito de mim, e eu acho que poderia ficar no Botafogo até quando o Botafogo conseguiu chegar ao título, né, do Carioca, depois de 20 e poucos anos. Então eu poderia ter ficado lá, mas saí, voltei depois, joguei no América 4 vezes, eu joguei no América. Né? Se eu sair e voltava para o América, realmente é minha casa, o time que eu gosto, adoro, sou americano. Nós temos um programa aqui do América, que só fala do América todos os sábados aqui. Tenho quase certeza que essa entrevista que nós estamos fazendo será aproveitada também no sábado, no programa do América. É um programa que nós temos aqui na nossa programação. É Tempo de América. Luizinho, e a família, hein, meu brother? Porque não foi só o Luizinho que balançou as redes. Nós temos uma grife na família, né? Caio e César Maluco. Que coisa é essa, Luizinho? Caio Cambalhota, né? César, do Palmeiras, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, um dos maiores goleadores do Palmeiras. Caio também, onde passou, jogou no Flamengo, jogou no América. Jogamos juntos no Flamengo, no América. Caio jogou 10 anos em Portugal. Entendeu? Então a família também que é goleadora. Inclusive uma vez eu estava fazendo aí no Brasil, aí o Carlinhos Amaia falou comigo, pô, vamos fazer uma matéria aí, você, Caio e César, com os gols. Eu falei, pô, vai ser. Aí nós vamos ganhar de Pelé, aí dá mais de 2.000 gols. Ô Luizinho, Cadu Macri falando contigo, um grande prazer, né, bater um papo com um cara que representou tanto pro futebol do Rio, do Brasil, e segue representando bem o Brasil fora dele. Eu queria saber de você, até pela tua forte identificação com a América, além de ser torcedor americano, como é que você tá vendo o América? Você vê chances de recuperação? Você vê o que acontece com o América como responsabilidade de outros pelo aquele problema na década de 80, ou você vê que já dava tempo para o América ter se recuperado e aí a culpa já não é do problema da década de 80 e sim das administrações e de quem não conseguiu recolocar o América no cenário? Como é que você vê o América e seus problemas e, se possível, definir a responsabilidade do porquê o América está em baixa, assim, olhando à distância, claro, até porque você já está há muito tempo fora do Brasil. Como é que você vê essa questão do América? Fora do Brasil, eu ando acompanhando sempre o América. Eu acompanhei esse Carioca todinho na segunda divisão e sempre acompanhei o América de longe. Eu fiquei muito triste quando houve o rebaixamento do América para a segunda divisão do Carioca, quando o América deixou de disputar o Campeonato Brasileiro. O América sempre foi um grande representante do futebol carioca, quando não tinha ninguém lá para disputar o brasileiro. A América nadava e chegava, né? Então,
a administração da América foi um caos, né? Depois de 87, quando o América era o 12º do ranking e fizeram o Clube dos 13, a América não entrou no Brasileiro. A América caiu para a segunda, depois para a terceira, e hoje nem a 4ª divisão disputa. Eu acompanhei o América há muito tempo, procurando ajudar de qualquer maneira, entendeu? Para que o América voltasse sempre a ser o que foi. É um clube simpático, um clube querido por todos, um clube que eu tive a maior alegria de jogar. E esse ano, ao ver o seu Léo Almada a pegar o América, porque eu sou americano e conheço americano mesmo. Agora, mais do que o seu Léo, eu não conheço não. O seu Léo é uma pessoa fantástica, uma pessoa espetacular. E quando ele meteu a mão naquele time do América, eu falei, agora o América vai com sacrifício, vai com tudo. Hoje o seu Léo Almada colocou o América na primeira divisão do Carioca. O América vai voltar a ser grande, com toda certeza, depois de acertar todos os problemas que o América teve. Eu acho que uma pessoa como o seu Léo tem todas as condições de colocar o América realmente no seu lugar, no lugar que sempre deveria estar e nunca deveria ter saído. Até pelo quanto você acompanha o futebol do América e, evidentemente, o futebol do Rio, a gente tem visto aí na Série A, 3 times do Rio, nenhum com grande pretensão. A maior pretensão aqui é o Vasco evitar o rebaixamento, o Botafogo que já está na Série B, o Macaé que hoje está na zona do rebaixamento da Série B, podendo ser rebaixado. Na Série C, o Madureira caiu, o Volta Redonda fez campanha ruim na Série D. Claro que é muito distante, mas você viveu a época áurea do futebol do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro comandava o futebol brasileiro, todo ano ou era campeão ou estava por ali para ser campeão, tanto que teve o Bangu na final de um campeonato brasileiro, perdeu para o Curitiba, mas a década de 70 e 80 do futebol carioca em representatividade no Brasil era muito grande e com o passar do tempo o futebol do Rio está perdendo isso. Você tem um diagnóstico do porquê que essas coisas estão acontecendo? É o nosso campeonato estadual que é esvaziado e fraco tecnicamente? São outros problemas? A administração de clube, cada um individualmente? O futebol do Rio, para você, perdeu muito de força no futebol brasileiro ou estou sendo um pouco exagerado? Não, tá certo. Inclusive na década de 90 também, né? Em 92 o Flamengo, 95 o Botafogo, o Fluminense depois. Quer dizer, então eu acho que provavelmente seja a má administração, as contratações não certas, entendeu? Eu acho que o Rio de Janeiro não pode ficar na situação que está dentro do futebol brasileiro. A vitrine do futebol brasileiro é o Rio de Janeiro, é o Campeonato Carioca, é os clubes carioca, todo mundo. Eu ia jogar pelo Brasil afora, eu sentia aquele carinho, o pessoal queria passar a mão na gente, poxa, só em tocar em vocês, né? Porque o pessoal não via a gente na televisão na época, né? Era rádio, aquelas coisas todas. E hoje em dia o futebol carioca, nessa situação, né, que tu falou, e sem a presença do América também, né? Madureira caindo, Volta Redonda, o Macaé que subiu, caiu, o Botafogo lá embaixo, o Vasco fazendo o maior sacrifício para sair, que eu acredito que saia, porque tem um doutor Eurico Miranda aí que faz tudo pelo Vasco. Isso aí vai tirar o Vasco dessa situação, o Jorginho lá no comando, mas o América o futebol carioca tem todas as condições de voltar a ser o que era, entendeu? Eu acho que isso aí vai servir de exemplo para o futebol carioca e a administração dos clubes, a federação, vai ter que parar, pensar, se reunir para melhorar. Porque da maneira que está, realmente fica, né? Eu vejo, eu quando estreiei no Flamengo, eu estreiei Fla-Flu um sábado à noite, 139 mil pessoas. Eu joguei com o Flamengo e Vasco no Maracanã, 176 mil pessoas. Eu fiz um gol com 17 segundos. Nós ganhamos de 3-1 do Vasco. Hoje em dia eu vejo o Maracanã, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, com 20, 30 mil pessoas. É uma coisa realmente que tem que ser parada, pensada, para que possa realmente o futebol carioca voltar a ser o que era. Porque o futebol carioca é paixão, o futebol brasileiro é paixão, né? Eu acho que essa paixão está deixando de ser porque os clubes não estão correspondendo, né? Eu lembro que na época os torcedores choravam quando o seu time perdia, né? Hoje em dia
se perde um jogo, não tem problema não. Não tem problema. Deixa pra lá. Eu vejo os caras se abraçando dentro de campo, os jogadores batendo papo depois de uma derrota. Eu vejo o outro entrar no vestiário do outro lá, ficar rindo. Isso aí não existia no passado. Isso tudo reflete dentro de campo. Então eu acho que essas coisas todinha tem que voltar a ser o que era antes. Aquele jogador da chuteirinha embaixo do braço voltar, moço, posso treinar? Pode, joga aqui, põe direito, põe esquerdo, centroavante, vai lá. Cara, aí, bum. O futebol sempre foi um celeiro de jogadores. Você vê, hoje nós temos uma crise na seleção brasileira. Então, jogadores bons dentro do futebol de não são convocados, jogadores que estão no exterior, jogam, são convocados, de repente tem uma surpresa. Ué, quem é esse cara? Quem é esse jogador? Nós não conhecemos. Isso tudo aí está afetando o futebol brasileiro aqui fora. O pessoal aqui no mundo árabe adora o futebol brasileiro, só fala o futebol brasileiro, mas eu acho que outros países estão tomando conta disso. Luizinho, um abraço, é o Rodrigo Campos, que alegria falar contigo. Curiosamente, no domingo, antes de chegar aqui na rádio, eu parei no local que eu acho que você não conhece muito bem, e o tema era Luizinho, pessoal que gosta muito de futebol, acho que você não conhece não, a Praia de Caraí, conhece? Nascido criado. Rapaz, lá só se fala em Luizinho, que coisa maravilhosa. E um detalhe interessante, inclusive nessa conversa que eu tive com as pessoas que estavam lá, uma curiosidade, você é de uma época em que o Brasil era muito rico em grandes goleadores. A gente tinha Robert Dinamite, Careca, Reinaldo, você se destacando no América, que era forte, mas não tinha, como não tem, uma torcida como do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Vasco da Gama. É mais um mérito nessa sua carreira vitoriosa, né, Luizinho? Eu tive também grandes craques do meu lado na América, né? Eu também, né? Eu fui artilheiro do Carioca pelo América, né? 2 vezes. Jogando, eu fiz 23 gols na temporada e 7-4. E 8-3 eu fiz 22 gols, se não me engano. Nesse ano eu fiz 59 gols. O América fez 105 gols na temporada. Amistosos, campeonatos, essas coisas todas. O América tinha grandes jogadores também. E a disputa era muito boa. Eu ganhei uma bola de prata de goleador, Serginho ganhou de bronze, e quem ganhou a bola de ouro foi o Baiano lá do Náutico. Né? Tinha o Zico, tinha o Claudadão, tinha o Nilson Dias, tinha o Gil, tinha o Doval, tinha Serginho Chulapa. Pelé também, 7-4, tinha Pelé também, ainda tinha Pelé. Tinha o César, tinha Levia. Era muito rico o nosso país, né? De grandes jogadores, rico, com certeza. Demais. Você, Norte e Nordeste, tinha grandes goleadores que vinham sempre pro futebol carioca e São Paulo, e se descontavam muito. Eu tive assim, essa felicidade de participar desse grande, né, Brasil no futebol. Né? Eu quando em 2000 quando fizeram 2000 50 anos de Maracanã, e eu recebi um convite. Eu falei, que convite é esse? Os 50 notáveis do Maracanã, o segundo goleador do Maracanã, para me colocar o pé. Eu falei, puxa vida, no meio dessa turma todinha eu tô ali. Eu fiquei surpreso, porque imagina a alegria. Brincadeira, né? Aí fui lá e coloquei meu pé ali entre os 50 notáveis, 50 primeiros do Maracanã. Quer dizer, pra mim foi uma satisfação incrível. Luizinho do América, né? O Luizinho. O Luizinho do América. Me mate uma curiosidade aqui. Eu acho, se eu tiver errado, sinto-se à vontade de me corrigir. O Luizinho Pai Herói foi em função de uma novela da época. E o Luizinho Tombo, não sei, eu gostaria que você me confirmasse a origem dos apelidos. Não, o Luizinho Tombo, na verdade, eu nunca fui chamado disso. O Luizinho Tombo, quando eu cheguei para o América, no final de 73, o Caio, meu irmão, me levou para o América. Eu jogava em São Paulo, no Palmeiras, né? Na base do Palmeiras, viajando pelo interior e tal. E o Caio me levou para o América. Quando eu cheguei lá, o Walter Salles, grande garipeiro, o Walter Salles, grande torcedor do América, repórter,
Ele falou assim, chegou pro América o irmão de Caio Carvalhosa, vamos lá, Luizinho Tombo, mas não pegou. Só ele, que me chama até hoje, de Luizinho Tombo, né? E o pai herói foi o Edson Mauro, que colocou, quando eu fui pro Botafogo, eu acho que tinha novela, que eu não vejo, mas tinha uma novela Pai Herói, e o Edson Mauro colocava eu, Pai Herói, tá, e ficou o Pai Herói. Então a torcida do Botafogo até hoje me conta, ô Pai Herói, Pai Herói. Essa foi a história, entendeu? Luizinho, eu estou tentando aqui lembrar de um jogo que para mim foi inesquecível, 1974, que o América foi campeão da Taça Guanabara. Nesse time tinha Rogério, Orlando, Alex, Geraldo, depois entrou Mauro, Álvaro, Ivo, Renato, Flecha, Luizinho, Edu e Gilson Nunes. Foi o melhor América que você jogou? Olha, foi. Eu fui artilheiro desse ano, apesar de ter sido artilheiro também com um grande time em 83, onde tinha Herói, Pires, Moreno, tinha uma turma boa também. Mas esse time aí foi fantástico. Esse time aí conseguiu ganhar a Taça Guanabara, onde o Fluminense jogava pelo empate, né, com o Gerson jogando, e tinha um timaço Fluminense, nós conseguimos ganhar. Foi o segundo turno, disputamos com o Vasco, onde nós perdemos. Disputamos o terceiro turno com o Flamengo, onde nós também perdemos, e fomos à final no triangular. No triangular colocaram o primeiro jogo. América e Flamengo na quarta-feira, América e Flamengo na quarta-feira, América e Vasco, e no outro domingo Flamengo e Fluminense. Deveria ser o contrário, o América teria a chance de estar na final. Mas aí nós perdemos o título, mas ficou gravado esse time na história do América. Luizinho, aí do Catar, você evidentemente está antenado, está acompanhando tudo que rola aqui, a internet nos ajuda, enfim, imagens internacionais. Você tem acompanhado aí a nossa chamada procissão, que é o Campeonato Brasileiro, Corinthians campeão virtual com a mão na taça, Vasco tentando fugir do rebaixamento, futebol paulista mostrando uma evolução, futebol do Rio de Janeiro, infelizmente, capengando. Tem muitas situações e muitas críticas ao que vem acontecendo hoje em relação a Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo voltando, inclusive, para a Série A. Como é que você tem acompanhado de tão longe aí todos esses temas que a gente tem comentado muito aqui no Brasil? No passado, eu acompanhava muito pelo rádio. Hoje em dia, nós temos a Bia Esporte aqui, que ela tem mais de 200 canais, muito mais. Sábado à noite passa um jogo do Brasileiro e domingo passa 2. 10 horas, que dá 4 horas da tarde aí, que são 6 horas de diferença. Quando ele virou agora, passou a ser 5. E o outro passa 00:30 aqui. Então um passa 10 horas da noite e o outro 00:30. Isso no domingo. E no sábado um passa 00:30. Então eu acompanho o Brasileiro todinho. Eu também já tive a Globo aqui, a TV Globo. Eu também peguei, passa também, né, lógico. E nós acompanhamos assim. Eu acompanho também pela internet, entendeu? Nós acompanhamos bastante o Campeonato Brasileiro, entendeu? É uma coisa que o pessoal aqui vê também. De ser esse horário, né? Aí acordado para esse jogo, entendeu? Mas nós acompanhamos aqui. Mas está valendo a pena assistir hoje a seleção? Não tá não. Não tá não, porque é o que eu acabei de falar, não tem aquele fanatismo, aquela vontade de ganhar, aquele carinho pela camisa, aquelas coisas, entendeu? Muito mal os caras cantam o hino nacional, porque é aquele bate-volta. Eles vão, jogam e vão embora e esqueceu. Se perdeu ou não, fica gravado na cabeça nossa, do torcedor. Mas deles, jogadores, não fica. Porque se eles tivessem um respeito maior, um sentimento maior de querer, entendeu? Porque eles no clube deles, aqui na Europa, na Europa, os caras são fantásticos. Por que não faz a mesma coisa na seleção? Então a seleção está devendo e muito, né? Luizinho, queria saber de você, até em cima desse assunto, seleção,
como é que você tem observado os jogadores de ataque, né? Os definidores, os atacantes. Na última Copa do Mundo foi o Fred, que para mim é um dos principais atacantes do Brasil. Hoje em dia quem vive uma grande fase, como você está acompanhando, apesar da distância, aí o nosso futebol é o Ricardo Oliveira, artilheiro com folga em relação aos principais concorrentes, mas parece que a gente rola e pensa e fica procurando e para nesses dois nomes de brasileiros. Os outros atacantes são Paulo Guerreiro e Lucas Prato, que não são brasileiros. Como é que você tem observado essa carência de camisa 9? Falta camisa 9 para fazer gol? Tem camisa 9, mas falta camisa 10 para dar o passe? Falta os dois? Como é que você está vendo isso tudo? Primeiro eu vou te falar uma coisa. É só você olhar a tabela e ver. Como é que um campeonato brasileiro com 38 jogos pode ter artilheiro com 10 gols? Né? Com exceção do Ricardo. Né? Então, quer dizer, o artilheiro do Corinthians é o Wagner. Ele deve ter 12 gols, 13 no máximo, né? Mais ou menos isso. 13. 13 gols. É pouco. O artilheiro do Flamengo deve ter 3, 4 gols. O Kaique com 6. O artilheiro do Vasco, o artilheiro do Fluminense é o Fred, que joga uma, não joga outra. 8, Fred 8. 8. O artilheiro do Santos é o Ricardo. Qual é o outro? O artilheiro do São Paulo, QD. Que é o artilheiro do Palmeiras, QD. Que é Internacional, Palmeiras, Grêmio, Atlético, Cruzeiro. Olha só. Não tem artilheiro, não tem goleador no futebol brasileiro. Eu acho que hoje em dia, se acabaram os centroavantes, se acabaram os meia. Hoje em dia, uma bola parada, hoje em dia, um córner, hoje em dia, um pênalti, se bate o goleiro, ou se vai o zagueiro para a área. A jogada é toda em função do zagueiro. O centroavante vai bater córner, vai bater falta. Então, falta aqueles treinamentos, falta a base, revelar jogadores, goleadores para chegar em cima e fazer. Porque hoje em dia o futebol brasileiro não tem. Hoje em dia o centroavante da seleção brasileira é Neymar. Neymar não é centroavante, Neymar é meio atacante, estilo Zico. Que vem de trás e se colocar um centroavante para jogar com ele, que tem uma condição, um faro de goleador, vai ser melhor para a seleção brasileira. Mas aonde está esse centroavante? Não tem. Não é no Brasil, não tem centroavante no mundo. Você encontra um ou dois fazendo gols, só. Esse é o problema, entendeu? Eu acho que o futebol brasileiro tem que voltar como antes. Pegar aqueles caras ali na rua e falar assim, você joga onde? De ponto direito, ponto esquerdo, centroavante. Vamos lá. Hoje em dia, o garoto de 18 anos não tem mais vaga no futebol. 18 anos é velho. Então você deixa de fabricar jogadores. Só tem um time no Brasil que todo ano revela jogadores, que se chama Santos Futebol Clube, que é a base do Santos. Coutinho, Pepe, Clodoaldo, Manuel Maria, aquela turma todinha que treina Negreiro. Todos eles treinam lá a base, né? Como era no Flamengo antigamente, Silva Batuta, Carlinho, Arilson, Dionísio. O Flamengo sempre revelava jogadores. Quantos anos o Flamengo não revela um jogador? Eu acho que o problema brasileiro está aí. Eu também concordo plenamente. Nós temos entrevistados vários jogadores da tua época, jogadores com uma lucidez de raciocínio, de respostas inteligentes, como você está proporcionando pra gente aqui na Bradesco, Luizinho. Eu gostaria de falar sobre a Copa do Mundo, é motivo sempre de assunto também. A FIFA vivendo hoje o pior momento com suspeitas de corrupção, com dirigentes afastados, Marinho extraditado, os candidatos à presidência da FIFA também, entre eles sendo investigado Michel Platini, e tudo ainda por conta de algumas coisas ligadas à Copa do Mundo, principalmente 2022, aí no Catar. Se fala muito sobre isso aí, como é que você tem acompanhado essas notícias? Não, aqui no Catar, eles comentam só o Mundial de 22 e estão se preparando para isso. Tem estádios, eles vão fazer 8 estádios mais. Se você vê a estrutura aqui do futebol, que é um país pequeno, você vai para o estádio a 5 mil pessoas, entendeu? Numa final da Copa do Rei, você pega aí 10 mil pessoas, 15 no máximo, mas eles estão se preparando, entendeu? Ampliaram o país cresceu, entendeu? Fazendo estádios maravilhosos, dando condições a todos de trabalhar.
Os clubes têm condições, os clubes têm dinheiro, os clubes pagam, contratam, entendeu? Os jogadores que vêm de fora aqui têm maior respeito, são respeitados, dão uma condições maravilhosa aos técnicos para que possam trabalhar. Tem uma base boa aqui, eles estão se preparando bem, entendeu? E eles ficaram muito contentes quando conseguiram essa vaga para 2022. Mas o mundo todo fala que não pode, que vai ter que sair daqui. Realmente o tempo aqui é quente. Nesse período aqui de junho, julho, é muito quente. Vou falar uma coisa pra você não vai acreditar. Mas eu peguei aqui, há um tempo atrás, 62 graus. Caramba, que isso. Eu não estranho não, porque em 97, Luizinho, eu tive na Arábia Saudita, em 1997, fazendo a cobertura da Copa das Confederações em Riad, na Arábia Saudita, e naquela época lá, eu, meu companheiro Wellington Campos, que estava comigo, correspondente da Rádio Itatiaia, o Boquinha, que você conhece muito bem aqui, trabalhou na Rádio Nacional, estava até pouco tempo com a gente aqui também no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós pegamos 52 em Riad. Então, isso para mim não é um absurdo você falar isso. Tem muitos brasileiros. Hoje são quantos brasileiros aí trabalhando no Catar, Luizinho? Olha, hoje aqui na primeira divisão tem o Chamusca, Pérez Chamusca, no Garrafa, e o Nazarone, no Catar Clube. Sim. Eu tô na segunda divisão, eu fui campeão aqui 4 vezes, aqui 3 e uma no Kuwait, na segunda divisão. Então o pessoal aqui me trata como o mago da segunda. Os caras me pegam, o time sobe. Aí os caras veem outro, me pegam, pô, vai pra primeira divisão. Pô, os caras estão querendo na segunda, eu vou, não tem problema. Esse negócio é todo bolo, entendeu? Jogadores. Assim, Jogadores hoje tem aqui, tem o Romarinho, que está muito bem. Tem o Tabata. Lembra do Tabata, né? Que jogou no Santos, jogou no Goiás. O Tabata está aqui já tem uns 5 anos, muito bem também. Tem o Anderson, que jogou no Vasco, zagueiro, estava ano passado no Corinthians. E tem o Júlio César, tem o Madison, aquele baixinho que jogou no Vasco, no Santos. Tá aqui também, Tem acho que é o Paulo Roberto, que veio do Sport Recife. O Júlio César, que jogou no Curitiba. Esse Paulo Roberto e o Madison jogam no Ocor. O Tabata joga no Ryan, junto com outro brasileiro, garoto, que veio pra cá cedo. O Romarinho joga no Jazz. O Anderson joga no Garrafa, joga no time do Chamusca. Não está tendo muitos jogadores hoje aqui não, rapaz. Já teve mais. E treinadores também. Tem na segunda divisão, tem o Ziza também, que jogou até comigo no Botafogo. Ele está aqui muitos anos, tem mais de 30 anos aqui. Ele é treinador também da seleção do Exército. Mas nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita tem mais brasileiro do que aqui agora. Perfeito. Luizinho, então, pra gente fechar, já tá na hora do jantar, né? Tranquilo. Quero te agradecer, cara, mandar um forte abraço pra você. Tenho certeza que não é pensamento teu voltar tão rápido ao Brasil. A família toda tá contigo? Tá agora já sou até avô. Espetáculo. E vovô Luizinho Lemos. Nasceu aqui a filhinha do Diego, meu filho. Tá aí um belo papo, né, falando sobre a questão do América, toda a representatividade que ele teve durante os anos 80 e também a força que tinha as equipes pequenas. Luizinho Lemos, que agora ganha vida no futebol Qatari. E seguimos direto para o Palmeiras, onde vamos ouvir primeiro a coletiva de Thiago Santos. Ô Jacques, eu queria que você falasse um pouco desse jogo, né? E ainda vocês olham para a tabela do campeonato e sonham com uma vaga no G4. Mas é uma matemática muito grande, né? Sim, é um jogo de suma importância para as nossas pretensões, porque ainda não deixamos de lado o brasileiro. E vamos para Curitiba muito bem concentrado, firme para que possamos fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com resultado positivo.
Ô Jackson, o Palmeiras precisa arrumar muita coisa, né? O que você acha que está dando para arrumar nesse tempo que vocês estão ficando aqui? A gente está tendo esse tempo para poder trabalhar e é muito positivo a gente ter vindo para cá e isso deixa a gente mais próximo um do outro e a gente conversando um pouquinho mais, vendo o que tem para acertar, acredito que isso aí vai acrescentar muito para o restante da temporada. Teve um churrasco aqui ontem com seus familiares, né? Como é que foi isso, né? Sim, foi muito bom. Agradecer a diretoria do Palmeiras por poder trazer a família de todo mundo. Já tem um tempinho que a gente está fora de casa e curtimos bastante todo mundo ontem, mas hoje já é um novo dia. Agora vamos trabalhar que tem jogos ainda muito importantes. Ô Jackson, como é que fica pro elenco, né? Abrir o jornal, ver notícias de investidor que fala que o clube é amador, questão de patrocínio, como é que isso pode de alguma maneira atrapalhar vocês? Isso aí pra gente jogador é bem tranquilo, tem pessoas que pode resolver isso, a gente só tem que estar focado ali dentro de campo e deixar isso para a diretoria resolver da melhor maneira possível. Mas aí em uma das declarações, né, a patrocinadora Master ali disse que as contratações não foram muito boas. Como é que os jogadores recebem esse tipo de crítica também? Porque é uma crítica direta. Ela pode falar o que quiser, que ela que nos ajuda, que está aí com a gente, mas isso não afeta em nada ali no campo. A gente procura se doar ao máximo e é nesse intuito que a gente está focado para terminar a temporada bem. Ô, Jacques, em relação a essa confraternização, né? O que ajuda, né? Você olha pro companheiro, conversa mais, tem uma resenha que pode trazer algo positivo pro campo. Como é que é? Conta pra gente. Sim, com certeza, porque não é só no trabalho dentro de campo que a gente conversa, a gente está na confraternização também com a família toda, a gente está reunido, tá conversando para ver o que pode acrescentar para poder ajudar a gente. E vamos continuar, se possível, continuar conversando mais para que as coisas possam se acertar naturalmente. Ô Jackson, você hoje é titular de uma defesa que é muito criticada, né? Não é por causa de você, porque foram tantos jogadores que passaram ali no setor e ela é muito criticada. Você acha que é falta de qualidade dos atletas ou é erro de posicionamento, falha coletiva para essa defesa ser tão furada como a gente disse? Não, acredito que não é falta de qualidade, né? Até porque se fosse falta de qualidade a gente não estaria aqui vestindo essa camisa hoje. Acredito que na hora ali possa ser alguma desatenção, ter mudado um pouquinho o foco, mas a gente tem que manter focado para que essas desatenções não possam ocorrer mais, porque agora são momentos decisivos. Ô Jackson, é sempre falado também a pressão que o time visitante sofre lá na Arena da Baixada. De alguma maneira você acha que pode ser um ensaio, um teste para o que vai acontecer na Vila Belmiro? Pode ser que sim, mas a gente é bem tranquilo, a gente não... Independente do torcedor, a gente procura dar o máximo, independente da pressão ou não. E a gente vai bem tranquilo para poder desenvolver o nosso futebol. Jackson, você é o único titular que tem contrato agora vencendo no final do ano, né? Você vai aproveitar essa reta final também para mostrar ainda mais seu serviço, né? Para continuar na equipe? Com certeza, eu venho procurando dar o meu melhor para que isso aconteça. E eu estou bem tranquilo, bem focado no meu objetivo. Todos sabem o que eu quero permanecer mesmo no Palmeiras. Mas tem meu procurador que está tomando conta disso, você tem que me preocupar aí dentro de campo. Quem também falou no Verdão foi Dudu. O atacante falou e você vai ouvir aqui na Rádio do Seu Esporte. Ô Dudu, que gol foi aquele, rapaz? Escreve pra gente. Qual? De bicicleta? Aqui no treino. A gente brincou ali, né? Poderia ser dia de quarta e domingo, né? Pra ficar mais bonito, mas foi um bonito gol. Pena que foi só no recreativo. Espero fazer, nem precisa ser de bicicleta não, só fazer normal, amanhã tá bom. Pegou a bola veio, do jeito que veio você pegou. Dominei ela, subiu, né? Aí teve a oportunidade de dar a bicicleta. Falei, foi um bonito gol, mas espero que amanhã possa fazer valendo mesmo, que não seja de bicicleta, que seja normal mesmo pra gente vencer o jogo. Dudu, o que de importante deu pra tirar nesses 5 dias de treinamentos aqui em Atibaia? Eu acho que a gente treinou bastante, né? A compactação do time, posse de bola. Marcelo cobrou muito da gente esses dias que a gente estava aqui. A gente espera que a gente pratique o que ele treinou amanhã no jogo.
a gente poder fazer um grande jogo. Agora, Dudu, teve também uma reunião, né, entre os jogadores, uma conversa franca, né? Isso aí também pode melhorar. O Palmeiras vai ser diferente, com base até nessa reunião. Como é que foi? Foi importante também? Acho que sim, né? Foi uma reunião pra gente se cobrar entre a gente, coisa que também aconteceu naquela vez que a gente veio pra cá, que no começo do trabalho do Marcelo foi importante, a gente voltou, conseguimos bons resultados. Agora a gente precisa também de bons resultados nesses 4 últimos jogos que falta e na Copa do Brasil também. Foi inspirador ficar aqui longe de todos e de tudo, assim, tranquilo? É bom que a gente fica mais junto, né? A gente se fecha mais, blinda mais o grupo. A gente fica um pouco com saudade da família, né? Mas é normal, a gente precisava desses dias para treinar, trabalhar tranquilo, pra gente voltar forte. Arestas foram aparadas do grupo, tá tudo certo? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, o pessoal tá bastante tranquilo, estamos todos bem focado para amanhã fazer um grande jogo. Tinha necessidade de fazer essa reunião? O grupo sentia, estava já se espalhando, o que estava acontecendo para ter essa necessidade de reunir de novo e conversar sobre o ambiente? Porque as coisas estavam um pouco saindo do trilho, né? A gente não via os resultados. Quando os resultados não vêm, começa muita cobrança em cima. E a gente tinha que vir pra cá, tinha que ter essa conversa pra gente voltar ao foco e pra gente conseguir de novo os resultados que a gente vinha conseguindo antes de não vir pra cá. Agora o jogo contra o Atlético Paranaense geralmente tem muita pressão em Curitiba, né? E também tem a pressão da tabela pro Palmeiras, né? Uma derrota aí acaba de vez o sonho de alcançar uma vaga na Libertadores, né? Eu acho que sim, acho que nosso grupo tá ciente disso. A gente tem que ir lá para fazer um grande jogo e conquistar a vitória contra o Atlético Paranaense. Você falou que espera fazer um gol no jogo pra valer, né? O pra valer é agora contra o Atlético Paranaense ou o pra valer mesmo é contra o Santos? Também contra o Atlético Paranaense, né? Porque é jogo de Campeonato Brasileiro, jogo difícil. A gente precisa vencer, precisa do resultado. Já tem 3 jogos, se não me engano, que a gente não vence. E a gente precisa vencer para subir mais na tabela, para voltar a encostar lá no grupo dos 4. E também contra o Santos, né? Mas a gente não pensa no Santos, estamos pensando só no Atlético Paranaense. Vencer no Campeonato Brasileiro, além de poder aproximar o Palmeiras do G4, é importante também para o time chegar com moral elevado para a decisão da Copa do Brasil? Acho que sim, né? Acho que quando a gente ganha, a gente pega moral, a gente pega confiança. E uma vitória amanhã vai nos trazer de volta confiança, como também no sábado contra o Cruzeiro, vai dar uma importância muito grande pro jogo contra o Santos. Você sente que está pressionados para conseguir essa vaga na Libertadores? Se não conseguir essa vaga na Libertadores nem pelo Campeonato Brasileiro, nem pela Copa do Brasil, algumas coisas podem mudar ou não? Eu não sei, né? Aí a gente deixa isso pro presidente, mas é uma coisa que a gente precisa, né? Criou uma grande expectativa nesse ano e a gente tem a chance ainda de buscar pelos 2 campeonatos, mas a gente é ciente que vai ser muito difícil pelos 2 campeonatos. Mas a equipe e o grupo está forte, está focado e tenho certeza que a gente vai conseguir. A ausência do Barrios e a entrada do Cristaldo muda muito para vocês, não? Não, acho que não. Acho que o Cristaldo é um jogador que movimenta mais, né? Vai procurar mais o jogo, vai poder voltar mais para ajudar na marcação. 2 grandes jogadores. A gente espera quando o Barrios voltar também, volte bem para poder ajudar o Palmeiras. Claro que é importante o jogo Atlético Paranaense, o Jackson falava isso ontem, não é para deixar de mão o brasileiro, mas tem como não pensar só na Copa do Brasil, já que é a decisão, é a grande chance de entrar na Libertadores, de conquistar um título, tem como não lembrar todo momento dessa final? A gente está sempre lembrando, né, no treinamento, todos estão cientes, estão tranquilos também daquilo que a gente precisa fazer na final para a gente poder conseguir o título, conseguir a vaga na Libertadores, sabendo que vai ser muito difícil, mas nosso time está muito tranquilo. Ô Dudu, você falou do gol de bicicleta aí, você tem 8 gols, seu artilheiro do Palmeiras no Brasileirão e você é líder de assistência também. Jogando pelo meio, o que tem mudado para você atuar mais pelo meio e não deslocado pela ponta? Eu acho que não tem que ficar correndo atrás de lateral, né, que cansa um pouco, e pelo meio eu tô mais perto do gol, tenho oportunidade de finalizar mais e hoje já pude fazer 9 gols, né, no Brasileiro. E estou muito feliz, espero fazer mais e também espero fazer na Copa do Brasil.
Esse o Palmeiras de muitos reforços, de caras novas que não se encontrou no ano de 2015 e já está se preparando, né? Saindo da Grande São Paulo para fazer essa preparação para os jogos finais e também a grande final da Copa do Brasil, que vai ter pela frente uma equipe que tenta se encontrar no final de 2015 para projetar um 2016 vitorioso. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos de Flamengo. Mauro Santana tem como convidado Kaique, atacante do Mengão. Agora, a gente sabe que, apesar de foco ser na partida, a semana inteira todo mundo só falava já do próximo jogo, da possibilidade de você acabar jogando com o Guerreiro no ataque. Já teve alguma conversa com o técnico Oswaldo Oliveira? Você já consegue encarar essa possibilidade? Você já olha com uma maneira positiva? Você acha que é possível, sim, você e Guerreiro no ataque do Flamengo já na próxima partida? Essa é uma situação que o professor, né, realmente vai estar decidindo mais próximo do jogo. O Guerreiro tem um jogo importante contra a nossa seleção. Espero que ele não tenha êxito dessa vez. E posteriormente, né, com a volta dele, a gente vai ver qual vai ser o melhor esquema a ser formado. Eu estou preparado, né, caso o professor opte para que a gente comece junto essa partida. A gente está preparado para jogar junto e fazer o nosso melhor. No último jogo pelo Flamengo você fez ali mais 2 gols, eu acho que você foi o principal responsável por colocar essa folguinha assim no torcedor, e o torcedor está pedindo muito isso. Como é que você enxerga, né, todo esse cenário, você com 6 gols no Campeonato Brasileiro, enquanto o titular absoluto tem apenas 3? A gente está ali para tentar ajudar, então eu tive as oportunidades, procurei fazer o meu melhor e tenho correspondido de uma maneira positiva. O que eu tenho para dizer é que eu vou continuar fazendo o meu, independente de qualquer coisa. Eu espero que nesse final de campeonato, nesses últimos 4 jogos, a bola continue entrando e a gente vença os jogos, que é o mais importante. Para a gente encerrar, o quanto é para você fundamental essa reta final, esses últimos jogos que faltam, até para você garantir a sua permanência no time, até para o treinador olhar para o seu trabalho e pensando na próxima temporada, faltam só 3 partidas, né? Para você é ainda mais importante? Acho que para todos nós, né? Quem está vestindo a camisa do Flamengo, qualquer jogo tem que ser importante. E eu encaro dessa maneira. Cheguei tem pouco tempo, então realmente eu tenho que fazer de tudo para me firmar a cada dia. E acredito que eu venho fazendo isso, né, de uma maneira boa e espero dar continuidade nesses últimos jogos, que a gente saia vitorioso, que, como eu disse, é o mais importante. Obrigada, parabéns. Agora, Kaique, o mais importante é que você está fazendo o teu papel quando solicitado e está deixando, né, o teu talento aí à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira, sabendo que pode contar com você. Exatamente, a gente procura fazer sempre o nosso melhor. Eu tive mais uma oportunidade de estar jogando com a camisa do Flamengo, saindo vitorioso de campo, que isso para mim conta muito, né, poder ajudar de alguma forma. Infelizmente eu não consegui marcar, mas a gente saindo com a vitória, eu fico feliz da mesma forma. Nessa reta final, você fica pensando às vezes em alguma coisa que você poderia ter dado a mais, ficou alguma frustração em alguma dessas partidas em que você foi aproveitado? Olha, análise a gente sempre faz posteriormente dos jogos, né? Então, coisas que passaram, eu já fiz a minha análise pessoal, né? Assim como todos os jogadores, a gente tem a nossa consciência, né? A gente é profissional, trabalha com isso, então, né, quando a gente erra, a gente tem a noção do que a gente fez de errado e tenta corrigir para que não volte a acontecer. E outros que conversaram com Mauro Santana foi o meio de campo Ederson e o autor do gol diante da equipe do Orlando City, o volante Luiz Antônio. Ederson falando neste momento aqui, o jogador que retornou após estar recuperado de lesão. Vamos ouvi-lo. Devido a essa pancada, eu tive que ficar uns dias parado, depois tive que treinar de forma separada, mas claro, é normal que eu não esteja 100% ainda, preciso ganhar ritmo de jogo, preciso continuar trabalhando a parte física e espero continuar nessa progressão para ajudar o time daqui até o final do campeonato. Você já está se sentindo bem, no caso? Não, estou evoluindo, estou ainda numa progressão, não estou 100% ainda, o que é normal, mas vou procurar trabalhar cada dia para ficar bem e ajudar o time daqui até o final. Independentemente da questão física, dor pelo menos não tem mais, né? Não tem sentido incômodo. Cara, assim, um incômodozinho ainda tem. Foi uma pancada muito violenta que eu tomei e é normal voltar ainda com aquela sentindo um pouquinho de dor. Estou passando por cima disso, estou trabalhando firme para superar isso aí e vou tentar fazer o máximo para me condicionar o mais rápido possível e ajudar o time ainda daqui até o final do campeonato.
Você é um jogador experiente, você tem talento discutível, mas te chateia de alguma forma as críticas que às vezes recebe com relação ao teu aproveitamento desde que chegou ao Flamengo? Olha, crítica é normal, todo mundo tem direito de fazer crítica, o importante é que eu esteja concentrado e focado naquilo que eu tenho que fazer, no meu trabalho, no dia a dia. Sou um cara extremamente profissional, procuro fazer tudo da melhor maneira possível. Agora no futebol acontece, né, de você levar uma pancada e acabar se machucando. Eu não sou o primeiro, não vou ser o último, isso acontece e aí, claro, leva um tempo para voltar a jogar, mas o importante é trabalhar bem para voltar, ficar bem e ajudar o time. Que depois as críticas se transformam em elogios quando as coisas dão certo. O Flamengo está vivendo agora um período de eleição, vai mudar a direção do clube, quer dizer, talvez mude a direção do clube, a gente não sabe ainda, mas queria que você avaliasse como é que esses 4 últimos jogos que faltam vão influenciar no teu ano que vem no Flamengo. Olha, os últimos 4 jogos é importante para todos nós, nós vamos procurar fazer o melhor possível para terminar bem no Campeonato Brasileiro, para já começar preparando o ano que vem. E para mim é isso, eu espero continuar na minha progressão, nessa recondicionamento, né, que devido a essa pancada eu tive que parar um pouco, eu perdi um pouco de condição de ritmo de jogo, de condição física e tudo mais. E agora eu tenho que trabalhar firme para reconquistar isso, terminar bem o ano, para começar bem o ano que vem. Agradecendo então a participação do meio-campo Ederson, ele que sofreu uma pancada no clássico com o Vasco da Gama pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 27 de setembro. Então depois de 47 dias de recuperação, retornando ao time do Flamengo. Quem está passando por aqui é o meio-campo Luiz Antônio, ele que marcou o gol da vitória por 1-0 diante do Orlando City aqui no Maracanã. Vamos agora conversar com o autor do gol que deu a vitória ao Flamengo no amistoso em comemoração aos 120 anos de fundação do clube. Luiz Antônio, cria da Gávea, jogador que depois de ter passado por um período afastado do time titular, voltando a ser aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Agora sim, vamos aqui conversar com o Luiz Antônio. Tá aqui a nossa Rosária, né, produtora do Edilson Silva, mas de qualquer forma, se quiser pode, não tem problema não. A preferência é minha, então beleza. Luiz, o que representou para você ter marcado esse gol, uma partida festiva, uma partida importante, né? Marcando o marco dos 120 anos de fundação do Flamengo. Importante, né? Ter feito o gol, ficar marcado nesses 120 anos do Flamengo. Os próximos 120, para os próximos anos que tiver comemoração, ser lembrado disso, acho que é muito importante, e individualmente para ganhar ritmo, que eu tive pouca oportunidade esse ano, até mesmo na minha posição de origem, de volante, mas o que importa é contribuir para o time, jogando de lateral, de ponta, de atacante, o que vale é produzir para, quando tiver a oportunidade, ajudar o time a sair com a vitória. Agora, o interessante é que sempre que você entra, né, acaba deixando o seu gol. Né? Isso foi importante. No último jogo contra o Cruzeiro eu acabei entrando fazendo gol e hoje também. Acho que isso é importante para ficar marcado e lembrar um pouco mais de mim. Mas tudo tranquilo. A gente procura sempre que entrar fazendo essa parte ajudar o time. Depois de um ano conturbado no Flamengo, como é que você está projetando aí os 2016? É claro, o ano ainda não acabou, tem 4 jogos, mas aí como é que vamos pensar já para o ano que vem, efetivamente, fazendo um trabalho de pré-temporada, sendo mais útil ao time? Acho que sim, já falta 4 jogos, ainda temos esses mais 4 jogos importantes para terminar um ano bem, mas projetando no ano que vem a gente procura ter mais ritmo, ter mais oportunidades, jogar, voltar a ter os jogos que eu tive nos outros anos e procurar ajudar o time, independente da posição que seja, projetar um ano diferente, com pré-temporada, com tudo e com elenco antigo ou novo, independente disso, tá ali contribuindo para o time com o treinador e tudo mais. A gente você sente mais à vontade, Luiz Antônio? Isso aí já me perguntaram várias vezes. Eu acho que lateral e volante são as 2 posições que eu me sinto mais à vontade. Volante é a posição de origem, né, que eu sempre joguei, mas lateral hoje, depois de ter jogado várias vezes, eu também me sinto bastante à vontade. Como é que você está projetando o teu futuro, né? A gente sabe que você já chegou a ser procurado em alguma oportunidade por outros clubes. Se não houve proposta oficial, pelo menos houve sondagem, né? O interesse tornou-se público. É permanecer no Flamengo, mesmo com essa situação de tentar buscar uma vaga entre os titulares no meio-campo, procurar uma oportunidade em uma outra equipe. O que você pensa para o teu futuro? Eu penso que independente disso, ficar no Flamengo, jogar, aparecer mais, fazer história no Flamengo. Mas isso também não depende só de mim, depende do Flamengo também, querer e tudo mais. Eu também
quero permanecer, então é procurar ter oportunidade, independente se aqui ou não ajudar. O que for melhor para o Flamengo, eu vou estar aí para contribuir. Esse Luiz Antônio com o Mauro Santana, que espera ter reconstruído, de certa forma, a carreira depois desse gol, já que mais uma vez participou e teve a oportunidade de entrar em campo com a equipe do Flamengo. Só um detalhe que saiu inclusive na imprensa dos Estados Unidos: alguns atletas que entraram em campo pelo Orlando City durante esse amistoso não são do Orlando City. O goleiro Tony Graça, por exemplo, ele está em processo de testes na equipe, ele não pertencia, ou seja, era uma equipe totalmente desfigurada, ao menos em alguns setores, nessa partida diante do Flamengo. Valeu, galera, muito obrigado pela sua companhia em 91.1 na Bradesco Esportes do Rio de Janeiro, 94.1 na Bradesco Esportes São Paulo. Obrigado pelas 2 horas de muito conteúdo aqui na Rádio do Seu Esporte. Tivemos na mesa de áudio Brinquinho, o nosso companheiro das madrugadas, e o Sérgio Loureiro, de olho de tudo, zapeando por aí, aqui em Petrópolis, ouvindo, né? Um friozinho danado, mas ele está com o radinho ligado, ouvindo aqui na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência. Fui! Café Esporte Bola.